Olá, eu sou Gustavo Campelo. Opa, eu sou o Dan e nós somos Animais. Pessoal, estamos hoje com um convidado ilustre, né? Ele já é muito conhecido de vocês aí da televisão, mas ele é amante de animais desde pequeno, formado em propaganda, em publicidade e propaganda, não é? Depois também fez curso de teatro, ele vai contar um pouquinho pra gente se isso ajudou ou não nessa atuação que ele faz aí na televisão. Tem um canal no YouTube muito interessante que é o Bom para Cachorro. Bom pra Cachorro. Bom para Cachorro. E na Record TV ele apresenta quadros no programa Hoje em Dia e no Fala Brasil. Então, Julinho Casares, muito obrigado por estar aqui, muito bem-vindo. Obrigado, gente. Primeiro, queria agradecer o convite aqui do Gustavo, do Dan, que já conheço há muito tempo também. É um prazer estar aqui hoje falando com vocês. Sempre acompanho o podcast de vocês aí e quando eu recebi o convite fiquei super feliz e é um prazer aqui. Vamos bater um papo aí sobre os nossos melhores amigos aí hoje, hein? Bacana, vai ser legal. Julinho, me conta, desde criança você gosta muito de bicho, né? Então, você estava me falando aqui fora que já ficava com os animais e não só cachorro, né? Mas quando que isso começou a virar uma possibilidade de ser uma profissão ou de ser seu estilo de vida? Cara, desde pequenininho, desde que eu me conheço por gente, eu gosto muito de bicho, né? Desde que eu nasci, cheguei da maternidade em casa, meus pais me contam que eu já tinha os cachorros. Claro que não é a quantidade que eu tenho hoje, mas já tinha cachorro, já tinha ali peixe, às vezes, pega um coelho e tal. Então, eu sempre cresci no meio dos animais. E aí esse amor foi só aumentando, né? Conforme foi passando o tempo, meus pais foram incentivando, também viam que eu gostava bastante. E aí foi quando eu comecei a só pensar nisso, só falar disso, pesquisar sobre isso. Eu vi um cachorro na rua, eu queria levar para casa, via um cachorro com alguém, eu queria brincar, saber que raça era, de onde vinha aquele cachorro. Então foi uma curiosidade natural minha. E meus pais são apaixonados também, né? Mas não são tão quanto eu. Então, assim, eles nunca tiveram tantos cachorros, nunca se envolveram muito nisso, né? Mas sempre gostaram e sempre tiveram em casa. Então foi algo que me despertou desde pequenininho. Aí chegava, às vezes era pra na escola falar, o que você quer ser quando crescer? Aí a galera colocava médico, porque às vezes a família era de médico, ou, enfim, nutricionista, isso, bombeiro, policial. Aí eu falava que queria ser cachorreiro. E minha mãe tem uma foto até hoje, disse que eu preciso até achar. Ela tirou, a professora mandou pra ela, falou, nossa, cachorreiro, achou estranho, né? Falou, como assim? E aí minha mãe foi lá na escola, né? A professora chamou, falou, cachorreiro, eu queria entender melhor o que é isso, né? Aí minha mãe explicou que eu tinha os animais, que eu era apaixonado. Então, foi uma paixão desde de menininho que perdurou. E aí depois, quando eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos, eu era muito curioso, né? Para saber sobre raça, sobre a funcionalidade da raça, para que ele servia e tal. E aí eu já tinha, com 15 anos, bastante cachorro. Já devia ter uns 10 cachorros, 8 no sítio, 2 em casa. E aí acabou que eu conheci o Malamute do Alasca, que é a raça que eu sou apaixonado hoje. E aí o Malamute eu conheci numa viagem com a família, tava nos Estados Unidos, tinha uma mulher com 2 cachorros dessa raça. E aí eu falei, pô, que lindo esses huskies, né? Eu falei, pô, 2 huskies grandes, né? Eu falei, peludo pra caramba. Eu falei, que legal. Eu fui falar com ela, ela falou, não, esse aqui não é o husky, esse é o Malamute. E foi onde eu descobri a raça. Eu falei, cara, eu quero ter um cachorro desse em casa. E aí comecei a pesquisar, não tinha no Brasil, tinha alguns no sul do Brasil, mas assim, era muito difícil ter filhote e tal. Eu falei, cara, onde que eu vou achar um cachorro desse? Comecei a disparar e-mail na época para todos os criadores do mundo inteiro. Aí todo mundo, pô, esse cara é maluco, né? No Brasil tem um Malamute desse e tal. Mas aí, enfim, resumindo essa história, eu acabei trazendo meu primeiro Malamute da Rússia. Foi um Malamute que faleceu agora há pouco tempo também, mas viveu muitos anos com a gente e aí a partir do primeiro a gente começou a trazer os outros, né? Então a família foi aumentando a partir daí. Legal. Então, na verdade, você cria Malamute hoje, né? Isso. Então, começou sua trajetória real como profissional é como criador de cães da raça Malamute. Exatamente. Sempre criou o Malamute, desde que você começou. Desde que eu comecei, exatamente. Não teve outra raça no rolê. Cara, eu sempre gostei muito assim do Malamute, né? Eu me identifiquei bastante com a raça. Tinha até pastor alemão, labrador naquela época, Golden Retriever, só que o Malamute foi uma raça que me despertou esse interesse para começar a criar. Aí eu falei, putz, eu quero criar um cachorro dessa raça. Comecei a pesquisar para ver onde tinha, trouxe primeiro da Rússia, comecei a trazer dos Estados Unidos alguns, trouxe da Europa e tal. Comecei a trazer, falei, vou abrir um canil aqui. Foi onde eu entrei no mercado da sinofilia. Aí comecei a conhecer pessoas criadores e eles começaram a me orientar em algumas coisas. Fui para as exposições. Para as exposições. Aí eu comecei a ir para a exposição de beleza. Eu tinha 2 exemplares aqui. E aí eu falei, conheci algumas pessoas do meio, conheci alguns handlers na época. Eles falaram, vamos levar para a exposição? Eu falei, pô, que exposição? Como assim? Como funciona? Aí eu entrei nesse mundo. Aí levei, putz, entrei de cabeça nesse mundo aí. Comecei a ver que eles ganhavam alguns prêmios, comecei a me interessar mais. E aí comecei a abrir o canil e aí foi
começou essa criação de Malamute aqui, né? Então, foi uma raça que não era muito conhecida aqui, começou a ser mais conhecida. Hoje a gente tem muita gente que já conhece, né? A pessoa conhece mais Husky, né? Husky, é. E é verdade que eles têm a mesma origem, que separou quando separaram os continentes, e aí ficou cada um de um lado? Então, o pessoal fala assim, né? Tem muitos criadores que contam essa história, falam que quando separou o continente, cada um foi para um lado, e aí a criação de Malamute foi para um lado, do Husky para o outro. Mas tem criadores que falam que não, né? Tem ideias diferentes aí. Mas tem criadores que falam que sempre foram duas raças diferentes, e aí depois foi... Por mais que eles se pareçam, né, na aparência, o comportamento é bem diferente. E eu vejo que o comportamento, até em casa, eu já tive 3 Huskies, né? É bem diferente um do outro, cara. Assim, o Husky é um cachorro que muito independente, muito na dele. É um cachorro legal também, muito bacana. Mas o Malamute é muito apegado, assim. Então a gente tá aqui, ele ia querer ficar aqui deitado, quer subir no colo, não tem noção do tamanho, porque realmente eles são bem grandes. Quase o dobro do Husky, né? Quase o dobro do Husky. Quanto pesa um Malamute? Cara, um Malamute macho hoje, adulto, 55 quilos, 50 quilos mais ou menos. Eu tenho hoje um de 60 quilos. É que ele realmente passou um pouquinho, ele é muito grande, mas é bem pesado, viu? E ele é mais alto também, né? É mais alto. Que o Husky. É mais Qual alto. que é a altura do Malamute? O Malamute fica em 60 centímetros, mais ou menos. Na cernelha, mais ou E menos. ambos foram concebidos para tração? Ambos para tração, ambos para o trabalho, né? Eram cães que... O Malamute, principalmente, eram usados muito para travessias longas no Alasca. Então, eram travessias de dias. Então, eles passavam quase 21 meses viajando com cargas pesadas. E era muito engraçado. Quando eles começaram a serem desenvolvidos para esse trabalho, não era o trenó como a gente está acostumado a ver hoje, né? Organizado. Eram meio que várias cordas amarrados com 20, 30 cachorros, e eles ficavam um passando em cima do outro lá, então era meio bagunçado, assim. Mas foi como onde surgiu mesmo. E eram trenós com muitos pesos. Eles eram né, muito úteis, né? Muito úteis. Imprescindíveis até, Exatamente. Na época não passava outro meio de transporte se não fosse os cães, né, puxando. Então, pela quantidade de neve que tinha. Então, tá na genética deles. É muito engraçado isso, né? Hoje a gente vê Malamute até morando em casa, nunca vai tracionar, né? Ou apartamento até, né? Tem que andar, né? E tem que andar. É um cachorro muito ativo. Se não andar, ele vai destruir sua casa, vai destruir tudo, eu sei como é. Eu tinha cachorro dentro de casa também, Malamute, e eu fazia bastante exercício físico, mas mesmo assim, querendo ou não, às vezes um sofazinho, ele falava, hoje eu vou escolher esse sofá aqui, vamos destruir esse aqui. Achei que você senta aqui no sofá inteiro. Não, era cada surpresa que... Naquele trabalho inicial que eles faziam de puxar e tal, quantos quilômetros, vocês sabem me dizer, ele fazia por dia? Cara, eles andavam mais de 100 km por dia, cara. 100 km por dia. Eles andavam mais de 100 km por dia, eles davam algumas paradas. Isso era bem no início, né? Pelas histórias que eu conheço, que me contaram, que eram mais de 100 km por dia. Eles paravam em alguns momentos, mas era muito exaustivo para o cachorro, né? Era muito complicado. Hoje os cachorros andam em torno de 20 km. E esses cães lá comiam peixe, né? Comiam peixe. Lá eles comiam só peixe. Peixe eles e davam... água. E água. E esses caras, esses nômades, né? Que era até uma tribo que desenvolveu a raça, que chamava Malemutes, que é daí que vem o nome Malamute. Ia perguntar e essa tribo, cara, é muito engraçado, porque eles caçavam e eles comiam a mesma coisa que os animais. Então era todo mundo da família, peixe lá, carne, comia gordura e era isso, cara. Não tem, assim, aquela coisa balanceada que a gente tem hoje. Mas eles tinham também a função de proteger, por exemplo, os caras pescavam e caçavam, né? Eles também protegiam ou só tração? Então, eles faziam... O principal era a tração, mas eles protegiam bastante a família. E por incrível que pareça, esse peludão deles, né? Eles têm todo esse pelo. Eles esquentavam as crianças na hora de dormir. Então, na hora de dormir nas cabanas lá... Eles eram berço. Era o berço. Então, colocava as crianças lá, dorme lá com os malamutes, abraça eles e é o que esquentava as crianças. Então, era muito louco isso, né? Então, eles têm essa proteção da família. Eu posso dizer que não é uma raça de guarda, né? Mas eles protegiam bastante. Até porque eles conviviam só com aquela tribo e quando eles viam alguma coisa estranha... Se o cara tiver um malamute numa casa, um bicho de 50 quilos latindo no portão, ninguém entra. É muito louco. Hoje, às vezes, eu tô passeando com o malamute e a pessoa fica com medo, né? Pelo tamanho dele. E ele olha, assim, com aquele olhar de lobo, assim, né? Assusta. Mas quem conhece sabe que, putz, o malamute é muito dócil, assim, é um cachorro muito amigável, né? Claro que com outros cachorros a gente precisa socializar bem desde filhotinho, aquela coisa toda, porque eles são territorialistas, né? Os meus, assim, se eles não conhecem um cachorro... A gente tem que ir com calma ali, porque às vezes ele quer mostrar que ele que manda, aí começa a complicar um pouquinho. Mas é um cachorro com pessoa, não tem problema nenhum. Isso que eu ia perguntar, com filhotes ele manteve essa característica de ser com crianças, né? De ser
de ser amigável e de proteção? É muito engraçado isso, cara, porque em casa ou no Eu canil... pensei nas crianças e falei em filhotes. A gente convive filhotes humanos. Filhotes humanos, exato. A gente que fala no mundo de cães aqui é tudo filhote, adulto. E aí, eles são muito protetores, assim, com criança. Eles sabem que tem uma criança um pouco mais frágil. Mas é muito engraçado. Todo mundo que entra em casa já entra abraçando os bichos lá, malamute adulto, filhote. Eles não têm problemas com pessoas. Isso posso até falar pra vocês, vamos no canil lá, entra no canil aí, super tranquilo, cara. Nunca tive problema. Com outros cães é que é necessário um pouco mais de cuidado e uma Exato. sociabilização desde cedo. Exatamente. Com outros cães é sempre uma sociabilização desde pequenininho. Eu tenho um malamute, que é um cachorro que desde pequeno convive com outros animais, com pessoas totalmente diferentes, que ele nunca viu na vida. E ele é um cachorro, se eu soltar aqui com 10 cachorros, ele nem vai ligar. Agora, outros que moram no canil, não tiveram muito esse contato desde filhote, aí já complica um pouquinho, ele já quer mostrar que ele vai dominar o espaço ali, então aí começa a dificultar. Mas os cachorros que convivem desde pequeno não Fêmeas costumam ter também problema. ou só machos? As fêmeas também, As fêmeas também é uma são coisa da territoriais. raça. Então, assim, fêmea com fêmea, macho com macho é uma relação meio complicada. No canil a gente tem grupos, né? Então, grupos de 3, até 4, né? 2 machos e 2 fêmeas que ficam. Tem um macho que fica bem com 3 fêmeas que convivem bem também, que são irmãs da mesma ninhada. Então, tem esses grupos aí. Então, a gente vai soltando em grupos, mas se soltar mais de 3, 4, aí começa a ser mais problemática ali a relação entre eles. E quantos você tem hoje? Hoje eu tô com 12 malamutes. 12 malamutes, mas cheguei a ter... Cara, numa época eu cheguei a ter 30 malamutes, 30 e poucos, mas é bastante coisa. E quanto nasce numa ninhada? Nascem, em média, uns 5, 6 cachorros. Não é muito. Não é muito, cara, mas é muito engraçado que eu já tive ninhada que nasceram 1, 2... Até Então, bom, né? É até bom, Imagina exatamente. você ter 10 desses Exatamente. pra cuidar. Não, passa uma semana, o bichinho vai crescendo, né? Passa uma semana, é assim, o crescimento deles é absurdo, cara. Você vê malamute de 4, 5 meses, você fala, cara, não é possível, com 25 quilos, com 30 quilos, quase, você fala, cara, que isso, é um filhote de bezerro isso aqui. E Mas hoje se alimenta com ração com ração normal, com E ração quanto normal. come? Uma ração super premium? Super premium, eles Tá. comem, e eles comem em torno de um macho adulto, 1 quilo. Por Mas dia. a gente tenta regular, mas se você colocar 1,5 kg, eles comem, cara. É impressionante. Muita coisa. E quando eu fui com eles até pra corrida, que é em 2012, eu fui pra uma corrida de trenó com os malamutes, foi quando eu decidi levar eles pro habitat natural deles, pra eles conhecerem de fato a função deles ali, né? E eram cães que tomavam banho em pet shop, né? Aquela coisa toda, né? Aí cheguei lá, os cachorros todos cheirosos, os caras lá, meu, que é isso? Que é esse moleque aqui? Uma Mauricinho. Exato. Esses cachorros playboys. Aí falou, meu, o que tá acontecendo aqui? Aí eu fui entender que os cachorros lá, quando eu fui pra Ushuaia, na Patagônia, os cachorros lá nunca tomaram banho na vida. É um negócio assim. Mas entra na água, né? Entram na água, exatamente. É Eles têm uma banho vida, natural, exatamente. Banho natural, aí ficam na neve, depois vem o verão e tal. Mas os meus lá chegaram cheirosos, com o pelo todo brilhando, aquele Quantos pelão. cães você viajou pra lá? Eu fui pra lá com 7 cães. Os 7 cães você usou? Malamutes. Usei os 7. O trenó vai com 7? O trenó vai com 6 e um sempre de reserva. Que vai atrás. Que vai atrás. Geralmente ele vai atrás, ou ele pode ir solto também. Mas nessa competição eu deixei ele no canil para ele não ter problema. Que era um cachorro muito territorialista também contra os Mas machos. como no canil? Ele vai... Porque você não vai indo pra frente? Vai indo para E frente. como é que você vai usar esse cachorro? Então, na verdade, esse cachorro é tipo assim, se acontecer algum incidente ali, Alguém busca ele, aí eu tenho que fazer uma parada ou só posso usar ele no outro dia. Dependendo do tempo. O que o pessoal faz é tirar aquele cachorro que ou se machucou, ou ele tá cansado, ou aconteceu algum incidente lá. A gente pega ele, põe dentro daquela bolsa que tem em cima do trenó, fecha. É uma bolsa toda vazada, assim, conforme uma grade, parece uma grade. E aí você deixa ele lá dentro e continua com os 5 cachorros. Aí no próximo dia você vai e troca, faz a substituição. Então, vamos tentar entender. Isso chama sled dog ou dog sled, né? Sled dog ou dog sled, exatamente. Dog sled, né? E aí a competição como que é? Você falou 5 dias, é isso? São 5 dias. Nessa competição que eu participei na Patagônia e Ushuaia, eram 5 dias, 20 quilômetros, 21 quilômetros por dia. Que não é muito pra eles. Dia, que não é muito para eles. Tá. É uma coisa Que saudável. era o quê? 1 hora, 2 horas por dia? É, por aí. 1 hora, 2 horas por dia. E aí tinha ainda mais um treinamento final do dia, que andava mais um pouco, mas em torno disso. Um cachorro desse aguenta fácil. É de boa, vai É um descansar. percurso Eles aguentam. pré-definido. Como? É um percurso já pré-definido, exato. né?
E dentro desses 5 dias, quem chega primeiro no final é o vencedor, é isso? Isso, na verdade, esses 5 dias eles fazem a largada, de 2 em 2 minutos sai uma equipe. Boa. E aí eles marcam o tempo. Tá. E aí eles chegam num ponto que é no meio da montanha, que é o ponto que todo mundo vai parar para descansar para largar no outro dia. Então todo mundo chega nesse ponto e aí tem uma pessoa também cronometrando tá lá. bom, legal. E aí eles fazem por dia esse tempo, depois somam e veem quem fez em menos tempo, os 5 dias, né? Então, é muito legal. O que eu tive de vantagem nessa prova é que eles tinham raças lá, como o Greyster, que é uma raça bem diferente que eles desenvolveram lá, que é um cachorro que é mistura de Husky com Greyhound, com... Cara, outros cachorros, Pointer, eles usam bastante também. É muito louco. É uma mistura que virou uma raça que eles chamam de Greyster, né? Que, cara, é engraçado, cada um é de um jeito, mas eles parecem um pouco um Pointer com o olho azul do Husky, às vezes um pouco mais peludo, e esses cachorros são muito rápidos, né? Então eles, assim, têm um sprint muito rápido. Só que a minha vantagem foi que os Malamutes, ao passar do tempo, eles não diminuíam o tempo. Eles continuavam no mesmo tempo. Eles são um pouco mais pesados, mais lentos, mas eles continuavam mais resistentes. Foram consistentes aí, consistentes. E esse cachorro que eles inventaram lá, é porque ele é multitarefa? Multitarefa. Caça... É raça, eles têm uma resistência boa também, mas eles são mais rápidos, então eles usam muito para essas corridas mais curtas. Agora... E deve ser usado para caçar também, né? Para caçar também. Os cachorros são absurdos, cara. É muito louco, assim. É uma mistura... É um cachorro bem bonito, assim, né? Geralmente é preto e branco, com olhão azul. Disso. É muito Nunca louco. tinha ouvido falar disso aí. Greyster. Eles estão tentando reconhecer essa raça agora. E o número de cães por trenó é o mesmo? É o mesmo. Nessa corrida eram 6 cães por equipe, né? E aí fui eu, o único louco do Brasil aqui, né? Que maluco sair daqui para ir para lá. Aí foi 2 ou 3 equipes da Alemanha, tinha uma do Canadá, a maioria era do Chile e Argentina, e tinham mais 2 ou 3 equipes de outros países lá. Então eram 6 cães por equipe, e cada um com seus cachorros. Então tinha equipe de Husky, a minha equipe era só de Malamute, aí tinha equipe de Greyster, e tinha algumas mistas, né? De Husky com Greyster, porque esses Greyster eles são muito inteligentes e eles entendem muito os comandos quando é para virar para uma direita, para a esquerda. Então eles aprendem com facilidade. Já o Malamute, ele já é um pouco mais teimoso, né? Mas eles aprendem também. Mas assim, eles são muito mais da força e da resistência, né? Então os bichos são as máquinas mesmo. Eu falo que eles são muito fortes. Eles são mais para longas distâncias. Longas distâncias. Julinho, então, você ganhou esse campeonato, né? Ganhei. Primeiro, eram 18 equipes, não é isso? Eram 18 equipes, exato. Parabéns. Obrigado. Né? Você ficou super conhecido por isso, né? Participou de vários programas e tal, foi muito legal. Mas eu fiquei com uma super dúvida, cara. Como é que você foi com seus Malamutes daqui, super cheirosinhos, limpinhos, com pelo longo, brilhando, que nunca tinham ido para lá, e de repente você participou e ganhou? Como foi esse treino prévio? Como que foi isso, cara? Essa preparação? Você já sabia como era a competição? Então, não tinha noção. Eu tinha ido para Ushuaia, na Patagônia, com a família. Aí eu conheci o Alberto Citiero, que era o dono desse centro invernal. Ele era criador também de Greyster, ele fazia algumas atividades turísticas lá nesse espaço dele. E aí eu fui com a família para conhecer os cães e o esporte de perto, né? Falei, eu tenho essa curiosidade, eu quero conhecer. E foi onde ele me convidou. Ele falou, ó, ano que vem vai ter uma corrida aqui, que vai ser aberta para pessoas do mundo inteiro se inscreverem. Eu falei, pô, como que eu vou numa corrida dessa, né? Eu fiquei vendo lá, falei, cara... Aí você tinha os Malamutes. Já tinha os Malamutes. Você treinava na terra. Treinava na terra. Com bicicleta. Com roda de bicicleta, exatamente. Então, em estrada de terra, eu treinava eles, mas mais para gastar energia e para colocar eles na função deles aqui, né? Ensinar direita, esquerda. Ensinar, exatamente. Mas aí você levou quanto tempo eles antes para neve? Então, aí eu fui para lá, para Ushuaia, 3 meses antes da corrida. Aí fiquei morando com eles. Fiquei um tempão. Fiquei 3 meses treinando com eles. O primeiro mês foi bem complicado, assim, né? Eles se adaptaram super bem na neve, até interessante isso. Uma semana eles já estavam super adaptados. Foi mais complicado para mim. Questão do frio, questão de se adaptar lá, alimentação e também o condicionamento físico, porque eu tinha que estar com um condicionamento físico muito bom, igual a eles, né? Então, eu corria bastante lá, uns 10 quilômetros por dia, que eu não estava acostumado a fazer isso aqui. Eu já gostava de correr, mas não era tão, né, praticava tão intensamente assim. E aí eu fui para lá, corria 10 km com eles a pé, depois colocava no trenó. E para eu me adaptar no trenó foi meio complicado, porque é um negócio que escorrega muito e é muito difícil para ter equilíbrio. Então, para você ter o equilíbrio ainda, os cachorros puxam, você fica de pé. Fica de pé, você apoia aqui, fica com os pés em cima do trenó também, e ele é bem flexível, né? Para as curvas, você fazer um jogo de corpo pro lado. E mais a velocidade dos cachorros. Então, levei tombo pra caramba, me machuquei lá bastante. Teve até um episódio engraçado. Nossa, foi... Aí eu falei, putz, eu fazia sempre o treinamento com outro competidor, que era o cara que me treinava, era o meu treinador lá.
E aí ele falou assim, hoje você vai sozinho com eles e vai fazer esse percurso aí de 10 quilômetros com eles sozinho. Eu falei, putz, vamos tentar, né? Estamos aqui, vamos ter que fazer. E aí num percurso, e o trenó cai muito. Ele fala, quando o trenó cair, não solta a mão. Porque se você soltar a mão, os cachorros vão e você fica para trás. Depois, só Deus sabe onde você vai encontrar. Você vai ser arrastado. Exato, ser arrastado. Ele falou, você tem que ser arrastado e tem que dar um jeito de puxar o trenó, levantar ele e levantar junto. Falei, cara do céu, como que eu vou fazer isso daqui, né? Eu era magrinho pra caramba na época, eu falei, puta, tô ferrado. Mas aí teve um episódio que eu caí, e aí tava raspando muito, eles me arrastando. Eu falei, cara, não tem condição, isso aqui eu não vou conseguir. Soltei eles. Eles foram embora, eu acabei caindo num buraco na neve, e era meio que uma areia movediça ali que eu não conseguia sair. Cara, eu comecei a ficar desesperado, e eles foram embora. E eu gritando, eu acho que esse grito era incentivo pra eles continuarem. Tipo, vai embora, vai. Pô, aí, quanto tempo depois você achou? Cara, umas 2 horas, cara. Eu fiquei 2 horas preso nesse lugar. Eu falei, cara, gritando. Eu falei, cara, eu vou morrer aqui. Eu falei, cara, ferrou. Mas quem que te salvou? Então, ele, depois de um tempo, ele viu que os cachorros chegaram lá sozinhos. Aí ele falou, cara, o que aconteceu? Aí o cara ficou desesperado. Ele falou, porra, esse moleque vai morrer aqui, vai ser culpa minha isso aqui. Aí ele voltou com os cachorros dele, gritando. Eu falei, porra, tem vindo alguém aqui. Eu comecei a gritar. E eu tava lá já desesperado, cara, num buraco de areia, com neve. E aí ele me retirou lá e falou, pô, não, tem que segurar, você pode ser estraçalhado aí, mas você tem que segurar o trenó e tal. E aí ele me deu um apito. Ele falou, meu, se acontecer isso, fica apitando aí, que alguém vem uma hora aí, mesmo que é difícil, mas vem. E aí foi difícil. E você teve algum patrocínio? Cara, teve um patrocínio local lá da Argentina que patrocinou o evento. Na época eu tava sem patrocínio, então meio que eu falei pro meu pai, me ajuda aí, vambora, patrocínio. Eu falei, pai, me ajuda aí, porque... Aí ele falou, pô, você tá louco, meu. Eu jogava tênis aqui, fazia futebol, né? Aquela coisa aqui do brasileiro, né? Aí ele falou, pô, você vai correr de trenó, que maluquice, né? Ele falou, porra, vamos jogar tênis aqui, vamos pros campeonatos, mas trenó, aí eu expliquei, aí minha mãe falou, não, vambora, vamos apoiar. Ele falou, tá bom, então vamos. E aí falou, vai pra lá, leva os cachorros e dá um jeito. E essa logística foi meio complicada, porque eram caixas de transporte enorme, aquelas de quase 700 litros, né, que a gente fala, gigante com os cachorros dentro. Puta, cara, tinha que ser dividida em 2, 3 voos, porque não podia a quantidade de cachorro em um voo só, então foi bem puxado. Mas, Julinho, os cachorros não sabem, obviamente, o trajeto, certo? Não sabem. Tá. E o condutor já sabe, porque reconhece a pista antes ou da prova, da competição? Exato. Na verdade, antes da competição, a gente faz um trajeto com moto de neve para reconhecer a pista, mas só os competidores, sem os cachorros. E a vantagem que eu tive também é de não ser o primeiro a largar. Porque fica a trilha. Fica a trilha e os cachorros vão meio que seguindo o rastro do faro. Legal, é muito louco, cara. Os cachorros, eles não erram, cara. É muito louco. Às vezes tem até uma bifurcação, eles ficam meio na dúvida, mas os líderes já puxam ele. Tá. E aí, quando eu cheguei lá, para treinar os meus líderes, eu coloquei uma Greysters, uma cachorra dessa raça, junto com o meu líder. Para ele se situar ali do que estava acontecendo. Porque ele era muito... Na época ele tinha uns 3 anos de idade, então macho, sem ser castrado. Ele estava meio sem saber, assim, se posicionar. E essa cachorra deu uma treinada boa nele, ele começou a entender o que era. Legal, mas o trabalho, então, do condutor, que é você, no caso, foi você, direcionando. Então, mesmo o Malamute não sendo tão esperto, como você falou, para aprender como o Greysters, você tinha que ensinar a direção esquerda, direita, em frente, mas tem velocidade também, mais rápido, mais devagar? Ou não? A velocidade você vai controlando muito, tem tipo como se fosse um freio. Tem o freio e tem também uma âncora que você enfinca na neve, pisa bastante até lá. Aí segura o trenó por completo, que ela enfinca lá e eles realmente não saem. O freio dá uma desacelerada. Mas você usa isso em que situação? Quando tem uma curva, ou quando numa descida também, porque se você não apertar, o trenó acaba passando por cima, aí atropela e dá uma confusão. Tá. Então você precisa ter essa noção. E esse freio é meio que no meio, você pode pisar com os 2 pés, se você precisar que pare mesmo, ou com um pé só, é como se fosse uma lona, assim, com uma madeira em cima e vários pregos embaixo. Como se fossem vários pregos. Aí você vai apertando, ele vai enfincando, vai parando. Legal. E aí você vai dando algum comando também para diminuir a velocidade. Mas tem 2 comandos que eles usam lá, o Rá para a direita e o Xi, que é um comando universal que eu aprendi lá. Então, quando é para virar para a direita, você fica Rá, 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 dando o comando Rá, Rá. E aí o líder, ele já olha para você, ele já sabe que é para virar. E aí ele puxa toda a equipe para o lado. Às vezes a equipe não quer ir, mas ele começa a puxar e começa a ir. E quando o líder escolhe pelo fato o lado errado e você tem que dar pro lado certo? Então, isso acontece bastante, principalmente no treinamento. Aí você fala, cara, como que eu vou fazer? Então, se é para virar para a direita, virou todo mundo para a esquerda. Aí você para,
espera, nem precisa pôr a âncora, mas para tudo, fala ha, ha, ha. Aí eles ficam olhando meio que sem entender muito. Aí ela começa a entender. Fala, putz, não é por aqui. Aí começa a ir para outro lado. Ah, tem que parar. Isso. Aí você começa a ir. Na maioria das vezes, na competição, eles acertavam. Mas no treinamento era mais complicado. Ou quando você queria treinar um caminho diferente do que eles estavam habituados no dia a dia. Então, tem esses comandos que precisa ensinar e eles precisam entender, senão eles acabam ficando bastante confusos assim na hora, né? Mas é um esporte bem diferente, assim, mas que foi bem, bem legal, assim. Eu gostei muito de praticar e sentir os cachorros praticando aquilo. E onde é mais praticado isso aí? Cara, hoje tem uma corrida no Alasca que se chama Iditarod, que é uma corrida de 9 dias, mais ou menos. São 1.000 e poucos quilômetros. Uau. É bastante coisa, mas é uma coisa bem intensa. É o que você fez em 5 dias por dia, praticamente. Exatamente. Mais do que isso. Mais que isso. É muito longa, cara. Eles usam muito Malamute lá e eles usam uma outra raça que criaram também, chama Alaskan Husky. Que é uma mistura. Malamute, Husky, o Greystar, eles misturam muitas raças. Fica como se fosse um Husky siberiano bem magrinho, mais alto. E esses cachorros são umas máquinas também, porque eles têm velocidade. Vai bem nisso? Não? O Samoyeda também vai, mas o Samoyeda é um pouco mais lento, ele aguenta períodos mais curtos ali, travessias mais curtas, mas eles usam também. Mas principalmente para treinar criança, você acredita? Tem umas criancinhas lá que são os filhos dos competidores que vivem nesse ambiente, né, de neve, criancinhas de 4 anos de idade. Manejar, manipular. Exatamente, né? E é mais fácil, exato. E aí eles colocam... E aí ele falou assim, vou pôr uma demonstração aqui, meu filho. O filho dele tinha 3 anos na época. Pequenininho assim, todo com aquelas roupas de neve, né? Eu falo, pô... Porque os caras lá são ogros, né? Os caras são grandes pra caramba, tal. É igual o cachorro, assim, não toma banho também. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E ele pôs a criancinha num trenozinho menor, falando, presta um dos seus malamutes. Aí pôs lá, cara, o cachorro começou a levar. Levou o cachorro, a criança pro meio da montanha. Ele falou, não, ele se vira daqui. Eu falei, caraca, meu... Que se a criancinha vai estar fazendo isso, puta, quem sou eu aqui? Eu vou ter que dar um jeito de... Mas foi muito, muito legal, uma experiência diferente. Então Agora, tem ainda, porque ainda tem. Esses caras aí que são de bem-estar e tal, não se metem nisso aí? Se metem, cara. É assim, as pessoas às vezes falam, pô, maltrata o bicho e tal. Só que eles não entendem da função do cachorro, né? Não entendem a genética do Malamute, principalmente, que é um cachorro que foi desenvolvido para isso. É um cachorro, assim, ele tem Malamute que gosta até de brincar com bolinha, né? Gosta, mas não é o principal dele, a principal atividade. Ele gosta de puxar, até numa corrida, ou num passeio na rua, eles gostam muito de puxar, tracionar. Isso tá na genética deles. Até quando eu levei eles para Ushuaia, a primeira vez que eu coloquei o arnés lá, o peitoral neles, eles já sabiam o que era para fazer, cara. Era inacreditável. Você colocava, eles já puxavam e já queriam correr, então eles são felizes em fazer isso. Claro que a gente tem aí, né, os extremos, né? Até essa corrida, que é uma corrida muito intensa, travessias maiores. Aí eu acho que sim, pode chegar um ponto que pode chegar machucar, exato. Mas corridas assim menores é uma coisa super tranquila para eles. Eles adoram fazer isso. Legal. Agora, você falou um pouquinho do líder, né? Como que se escolhe o líder? É uma característica, eu digo líder pro esporte, né? É uma característica genética, ou você que seleciona observando as características de condução, ou de como eles agem ali na neve? Como que é isso? É muito louco. Eles pegam um filhotinho, cara. Eles colocam todos os filhotinhos no trenó e eles ficam observando qual filhote que é o que mais tem energia, aquele que tem aquele drive absurdo de cachorro, né? De ficar ligado e tal. E principalmente eles escolhem os cachorros que têm, assim, prestam mais atenção em você. Então tem os cachorros que você coloca lá, eles nem olham para trás. Tem outros que eles ficam meio que correndo, olhando para você, para ver o que você vai falar, ou se você vai pedir alguma coisa. Então, os Malamutes, foi complicado a gente escolher o líder. A gente escolheu o meu macho, que era o macho mais agitado, que tinha mais energia. Ele falou, cara, minha opinião, esse é o líder. Eu também já tinha mais pré-estabelecido que ele ia ser o líder, porque é um cachorro muito agitado, um cachorro que presta muita atenção, que tem muita energia. Então, falei, se eu colocar esse cachorro aqui atrás, vai dar um pouco de confusão. Ele era um pouco territorialista também, dominante com os outros cachorros. Então, a gente colocou ele lá na frente para não ter problema. Mas tive alguns problemas no meio de às vezes, brigas entre a própria equipe, né? Malamutes ali rosnando. E o engraçado... Da sua equipe? Da minha equipe. No início, nos cães, cara. Quando eles estavam se adaptando ali, até o treinador falou, isso é normal, eles vão começar a entender, vamos trocar algumas peças, por esse aqui para o meio, esse para frente, esse para trás. E aí depois me adaptei, e aí coloquei os dois mais territorialistas, um na frente e o outro lá no fundo. Então eles até no início da corrida, que eles estavam bem excitados para correr assim, eles começavam a rosnar muito, era engraçado. E dava até um estímulo para eles correrem, porque o de trás rosnando pro da frente,
O da frente rosnando também, mas olhando pra frente, olhando pra trás. Mas isso dava uma... E depois, no meio da corrida, depois de uns 15 minutos, eles já estavam mais tranquilos e eu não tinha problema com sair. Você falou que eram 6 competidores e mais um Isso. reserva, E né? mais um reserva. Mas aí é 2-2-2? Isso, 2-2-2. Então, na verdade, o líder tem um co-líder ali. É, dentro, o co-líder, exatamente. Como que é? Como que é essa relação? Esse da frente é muito engraçado. A gente colocava uma cachorra... Na minha corrida, eu coloquei o Tyler e tinha colocado primeiro a Miley, que era uma outra cadela malamute que eu tinha. E ela era muito tranquila, porque ela seguia o que ele fazia. Então, assim, se ela via que ele puxava, ela ia na dele. Porque quando você coloca dois que tem bastante personalidade ali, aí começa a complicar um pouco. Pode ser uma fêmea de líder? Pode ser uma fêmea. E por incrível que pareça, a maioria dos líderes lá que eles usam são fêmeas, cara. São fêmeas. Eu trouxe uma Greystar de lá, que ele me deu de presente. Ela tá com 14, 15 anos hoje. Cara, uma cachorra fantástica, cara, aqui. E é muito inteligente. Uma cachorra que eu falo, ela é diferenciada, assim. E ela, cara, ela treinou todos os meus cachorros aqui. Então, até hoje, quando eu vou fazer algum tipo de treinamento, eu solto ela, porque ela já tá mais velhinha, então a gente solta só pra ela correr livre. E ela vai na frente do treino solta, mostrando pros outros pra onde deve ir. Então, é bem legal, cara. E as fêmeas são bem inteligentes. Nos Greysters aí, eu vi que elas têm um foco bem grande, assim, né? Uma raça bem diferente. E depois de um dia de competição... são 2 horas mais ou menos por dia, né? Que a gente falou, então tem bastante tempo para se recuperar, né? Mas tem algum tratamento especial, assim? Faz algum trabalho, de repente, com fisioterapia ou algum tipo de suplemento alimentar? Existe. Depois da corrida é muito louco. Eles dão muito alimento pro cachorro, muita gordura. Lá eles dão muita gordura de carne, peixe, usam muito. E eles fazem cara, como posso falar? É um panelão quente, que eles colocam tudo que tem direito lá. Não tem, assim, é uma comida balanceada, mas do jeito deles lá. Então eles põem carboidrato, põem proteína, põem era um sachêzinho que eles tinham lá também, como se fosse um Gatorade para o cachorro aqui, para utilizar. E depois da corrida, para eles recuperarem todas as calorias, aí os cachorros ficavam numa boa, tomavam essas panelas quentes, né, de proteína, de carboidrato, e aí eles ficavam tranquilos. E dormiam, sei lá, umas 10 horas depois, naquele frio, colocava bastante feno ali para eles. Cara, depois eles estavam prontos para a próxima, já uivando para correr, cara. É inacreditável a recuperação que eles tinham. E tinham vários veterinários, né, que tomavam conta também, então isso era importante. Se eles vissem que algum cachorro estava mais cansado, alguma coisa, eles já tiravam e eles mesmos selecionavam. Então a equipe chegava, os veterinários já olhavam cachorro por cachorro para ver se estava tudo bem. Na maioria dos casos, tudo bem. Às vezes acontece de algum cachorro se ferir com o gelo, né? Cortar uma pata, alguma coisa. Aconteceu até alguns competidores se machucarem nessa corrida. Foi uma grande preocupação minha até, porque tem algumas partes que o gelo está meio que derretendo e aí começa o problema, né? O cachorro pisar às vezes. Algumas equipes usavam botinha no cachorro, né? Mas outras, a gente até levou também, a gente tentou colocar, mas eles escorregavam mais do que o normal, aí a gente acabou não utilizando. Mas nenhum cachorro se machucou. O então ideal é ir sem a botinha. Ir sem a botinha. Eles sempre indicam ir sem a botinha. Só se for assim, num terreno muito complicado, né, com muito gelo, aí eles falaram que é indicado. Então a gente tinha separado lá. Mas o ideal é sem a botinha, que eles estão super adaptados, principalmente os malamutes, né, que já tem essa genética aflorada neles aí. E foi muito legal, cara. E de alguma forma você consegue dar um comando pro líder, obviamente, que é o principal, mas pros intermediários ou pros que estão atrás, de alguma forma é necessário ou é possível? É possível. A partir desses comandos que a gente vai dando pros líderes, eles também vão aprendendo, né? Eles vão até entendendo. E a gente até mudava durante os treinamentos, colocava os 2 do meio na frente, os 2 de trás na frente. Era bem diferente a dinâmica, né? Porque às vezes eles ficavam bem confusos assim, pela ordem que já tinha, mas era importante ir trocando também, para eles irem aprendendo se caso, sei lá, o líder se machucasse. Sim. Então é muito louco isso. Então eles meio que se adaptavam bastante e a gente ia sempre trocando. Todo dia a gente trocava uma equipe. Aí mais próximo da corrida a gente colocava só a mesma formação ali da equipe para eles já estarem prontos. Não sei se o Dan quer mudar de assunto, mas só para eu entender exatamente e para o público também entender. Claro. Quando você treinou aqui no Brasil, o Dan falou das rodas, né, de bicicleta. Então você fez, na verdade, uma charrete, praticamente. Exatamente. É isso, tá? É isso. E aí você treinava na terra. Na terra, cara. Pela mesma distância que você treinou lá na neve ou mais ou menos? Eram distâncias um pouco menores. Eu Tá. fazia 5 km, 6 km aqui. E pauleira, corrida. E pauleira, correndo. Eu adaptei um triciclo, né? É como se fosse uma bicicletinha, um triciclozinho. E aí eu começava a colocar 2, 3, no máximo 3, 4,
porque a bicicletinha não aguentava, cara. Levei cada tombo já, até gravando um programa uma época, antes da competição, levei um tombo, cara, lá, me cortei todo, mas levantei e falei, vambora. Mas aí depois eu comecei a colocá-los no quadriciclo. Mas aí no quadriciclo eu ia acelerando o quadriciclo e eles iam só correndo, só para manter a condição, né, física deles. E você acha que esse treino diferenciado, porque lá eles não fazem isso, né? Você acha que isso que fez você ter um desempenho melhor? Cara, eu acho que foi, você acredita? Muita gente até me fala, eu até falei com veterinários, eles falaram, não, com certeza eles tinham uma condição aí física mais, né, mais aflorada, mais forte, até por conta disso foi uma das vantagens também que te deram uma ajudada. Claro que eu treinava de manhãzinha, então eu começava treino tipo 6 da manhã, que estava bem fresco, ou à noite. E eu fazia bastante treino à noite também. Então tinha treino de manhãzinha que eu deixava o quadriciclo, eles puxavam por 1 quilômetro mais ou menos, e puxavam com facilidade, um quadriciclo, sei lá, de 300 quilos, sei lá. E com facilidade, mas a maioria dos treinos no Brasil a gente fazia com o quadriciclo acelerado e eles iam só correndo mesmo para manter a condição física, o condicionamento mesmo. Porque como que esses cães lá, tem um período do ano só que tem gelo, né? Tem neve, né? A outra parte do ano tá sol, tá quente. Tá quente, né? exatamente. E, aliás, temperaturas até que relativamente altas, né? 30 e poucos graus, exato, né? Exato. No Ushuaia, né? O que esses cães fazem nesse período, você sabe? Esse período eles continuam treinando com o quadriciclo também. Então o quadriciclo já tinha. Você não inventou essa história. Não inventi, não, entendi. Lá eles não usam o triciclo que eu fiz, porque o triciclo eu falei, cara, eu acho que é a única maneira de começar de algum jeito. Aí a gente mandou um cara fazer um triciclo lá, falei, deu super certo, mas com 2 cães, né? Com 3, 4 já ficava mais complicado, que eles arrastavam tudo. Mas lá no verão eles treinam, continuam treinando esses cachorros, e lá no verão eles fazem muita caminhada, soltam a equipe toda, então ficam, sei lá, 6 até 10 cachorros eles soltam lá, e o cara vai correndo, então eles entram nos rios também, para caçar. Hoje não mais, né, essa questão da caça, mas eles faziam isso com os cachorros. Então era até para criar uma relação melhor com os cachorros. Inclusive em Ushuaia, até esqueci de falar, em Ushuaia, mais perto da competição, então 1 mês faltando para a competição, os cachorros dormiam comigo no quarto. Principalmente os líderes, né? Mas tinham que dormir os 7 cachorros comigo, e era uma coisa diferente, né? Porque era uma cabaninha pequena, um quartinho bem pequeno, e eu e 7 malamutes. Que muitas vezes, né, macho com macho, fêmea com fêmea, então tinha ali uma certa rivalidade entre eles, mas era muito interessante para criar uma relação melhor com o cachorro. Você dá dicas de comportamento, né, nos programas, na televisão e tal, mas não é exatamente a sua área de atuação, né? Você não atua como comportamentalista ou adestrador, né? Exato. Como que você vê, então, sendo um profissional, mas não diretamente nessa área, e tendo essa experiência com os cães de corrida na neve, essa questão da dominância e da liderança, porque é um grande tabu no mundo do adestramento, né? Ele fala assim, não, cães não formam uma matilha, não tem essa questão da liderança. E aí, quando você vê na vida real, você vê que existe. Exato. Mas como que você enxerga isso? Cara, eu assim, pelo que eu aprendi muito em Ushuaia com os criadores, porque todos os competidores lá acabam sendo criadores também, ou de husky, de malamute não tinha nenhum, mas eram greista, e eles lá agem de uma forma bem diferente da nossa, né? Assim, eu não apoio, também não discordo, é a forma deles trabalharem que sempre deu certo. Uma forma primitiva. Primitiva. Eles são caras primitivos, então assim, eles falam assim, os meus cachorros vão conviver todos juntos. Se sair um pau ali, uma briga, eles se resolvem. O submisso vai se submeter ali e o alfa vai falar, não, eu mando no pedaço e assim. Então era dessa forma que eles agiam, né? E tem muitos criadores até de malamute que eu conheci no mundo inteiro, muitos na Europa fazem dessa forma, eles querem deixar os cachorros juntos, eles não querem separar, então eles deixam o cachorro mostrar quem que manda. Pode, né, ter algumas, né, consequências disso, né, de brigas, machucar um ou outro, mas é um jeito deles trabalharem e eles verem esse mundo. Assim, aqui eu acho que aqui os cachorros também formam, né, matilhas, os meus, só que eu prefiro, como eu não estou sempre no canil, então como tem pessoas que me ajudam, colaboradores, a gente separa por grupos, como eu estava falando, né? Então, a gente separa por grupos que dão certo, né? Mas eu acho que existe muito a dominância, principalmente em algumas raças, né? Que são mais dominantes, primitivos, principalmente. Então, lá a gente separa por grupos, para a gente soltar os que se dão bem, que a gente já sabe que não vai ter problema nenhum, e eu evito
da gente tentar fazer esse trabalho forçado depois de uma certa idade. Quando são filhotes, eu acredito que é assim, muito mais fácil. Inclusive, eu tenho um malamute que é super tranquilo, assim, com outros cachorros. Eu posso soltar ele num parque, por exemplo, com a convivência de outros cachorros, que é um cachorro que evita qualquer tipo de confusão. Mas eu sei que a raça é uma raça primitiva e ele quer sempre mostrar ali que ele é um dominante, que é um cachorro que manda no pedaço. Os malamutes, eu falo que eles não levam desaforo para casa, sabe? É um cachorro que, assim, ele pode evitar a primeira, evitar a segunda, mas aí se algum cachorro tentar ou montar nele, ou começar algum tipo de comportamento que ele não gosta, aí pode dar algum problema. Eu tive poucos contatos com malamute aqui no Brasil, mas Sim. um cliente foi muito especial, assim, tinha 6 cães, um malamute e outros cães, e um deles era uma terra nova, e a terra nova começou a apresentar problemas de provocar a malamute. E foi bem o que você falou mesmo. A malamute ela tolerou 1, 2, 3, na quarta começou. E aí foi uma puta de uma briga, ele se enfiou no meio, se machucou inteiro. Foi terrível. É complicado. E aí ele me chamou, eu não conhecia eles nessa época, eles me chamaram depois de tudo esse ocorrido para poder resolver. E foi tranquilo até lidar, sabia? Deu mais trabalho a Terra Nova do que a Malamute. A Malamute aceitou bem e a Terra Nova deu um pouquinho de trabalho. Ficou uns 4, 5 meses aí para deixar elas equilibradas de novo. Legal. Assim. O Malamute, eu falo, é uma raça fantástica. Assim, eu sou suspeito em falar, mas é um cachorro muito, muito tranquilo, assim, cara. Ideal para apartamento. Exato. Se você quer destruir o seu apartamento, põe 2 Malamutes lá, um só basta. E você nunca mais competiu? Cara, nunca mais competi. Parou no auge, né? Parei no auge, exatamente. Porque eu sempre falo, vai que na próxima não vai dar certo. Curtiu? É muito trabalho, cara, eu gostei, é muito caro? É muito trabalho, cara. O treinamento é muito intenso, eu preciso ficar lá muito tempo treinando com os cachorros, e aí eu falei, cara, não tenho mais esse tempo hoje para fazer isso. Aí os meus cachorros, por consequência, foram ficando mais velhos, eu não renovei muito o plantel. Hoje eu tenho, os meus mais novos, eu tenho um agora que vai fazer 1 ano, e os outros mais novos são de 6 anos, 7 anos. Então, eu falo que eu tô com um asilo lá, os cachorrinhos tudo velhinho e tudo aposentado. Mas eu pretendo um dia voltar, quando eu tiver uma oportunidade de pegar uns dias aí, pelo menos 1 mês aí, 30 dias para ficar fazendo isso, porque a sensação é muito legal, cara. É muito... Cara, você e os cachorros no meio do nada, só você ouvindo a respiração dos cachorros e vendo assim, só montanha de neve é um negócio. E essa competição que você foi ainda existe? Ainda existe, mas ela, antes da pandemia, teve mais uma competição dessa e depois da pandemia parou e eles pretendem agora voltar, mas eu acho que volta só ano que vem. Eles estão falando que estão precisando de alguns patrocinadores, porque é uma competição cara. E quem patrocina isso hoje em dia? Cara, eram marcas de ração da própria Argentina, regionais. Lá na Argentina, a parte do Ushuaia também. Então era uma ração que dominava lá. Cara, eu não lembro, chamava, acho que Maxican, o nome da marca, mas é uma ração de lá. E eu não sei nem se existe mais essa marca, mas ela patrocinou esse evento, então ela patrocinou todos os panfletos lá na cidade, outdoor, eram coisas, até no avião tinha adesivos falando da corrida. Foi até engraçado, quando eu cheguei lá, foi um choque que eu levei. Eu cheguei, tinha um outdoor na frente do aeroporto com uma foto minha e os meus cachorros. Eu falei, caraca, que isso? Eu fiquei meio assim, sem graça. Eu falei, cara, que isso, né? Do nada. Eu falei... Porque tinha vários caras. E aí, na frente do aeroporto, era a minha com os meus malamutes. Era uma foto que eu tinha aqui com eles, que aí eu acho que na época eles tinham pedido para fazer inscrição e tal, e colocaram. Então, achei muito legal, que lá eles incentivam muito o esporte com os cães, que eu acho que é o principal na neve lá com eles. E aí muita gente ia participar assistindo, então tinha lá os competidores e aí dividia as torcidas, e aí foi muito legal, cara. Então foi uma experiência única aí. Um pouco antes desse período complicado, que a gente não pode mais falar os nomes, né, no YouTube, que corta, então, antes desse período complicado que a gente passou nos últimos anos, em 2020, exatamente antes, em janeiro, eu tava no Ushuaia. Ah, você tava lá? E eu acho que eu fui na porta desse lugar que você falou que é do treinamento, porque é um portãozão no meio da estrada, de uma estrada, né? Eu acho que é lá, porque é um dos maiores mesmo. É um dos maiores. Só que tava fechado, cara, puta, eu bati e mexi no cadeado, sabe assim? Ninguém apareceu. Caramba. Foi uma pena, mas eu tentei que legal. Entender um pouco melhor como que era. Eu quero voltar lá pra Tem que voltar. Ver. Vamos ver se quem sabe a gente volta junto lá. Pô, maravilha. Ia ser muito legal. Hora. Onde é que assina esse contrato aí? Pô, vambora. Eu quero muito voltar pra lá, até pra relembrar os velhos tempos, né? Mas pra matar saudade lá, é muito bacana, assim. Não, é gostoso, né? Os caras que competem é molecada ou tem cara velho? Cara, é tudo velho. Os bichos tudo velho lá, os caras tudo experiente, cara. Os caras tudo mais velhos. Assim, na época da minha competição, eu era o mais novo da competição. Eu tinha 17 anos. Mas hoje já tem alguns competidores que
praticamente a maioria são filhos desses caras, né, que participam. Mas no Alasca, nessa Iditarod, que é essa corrida maior, eles participam, aí tem mais jovens, tem mais adultos, porque é uma competição bem competitiva, porque lá vale dinheiro. Então, assim, o ganhador lá ganha um cheque, acho que 200, 300 mil dólares. Então, os caras vão com tudo, dão a vida nesse esporte, né? Porque é o que vai fazer. Chega o brasileiro competindo pela primeira vez e leva o prêmio dos caras. Não, mas esse aí é foda. Esse daí é foda. Os caras vivem isso lá no Alasca. Não, muita coisa. Nossa, 1000 quilômetros. Acontece coisa pra caramba no meio do caminho. Cara, teve já competidores que... Teve um competidor, se não me engano, há muitos anos atrás aí, que faleceu, cara, nessa competição. Então... Porque os caras não querem nem dormir para não perder tempo. Então, porque nessa daí é sem diferente, parar. é direto. É direto. Então os caras vão... Essa você escolhe quando você... Escolhe. Daí você para um pouco. Mas o cachorro tem que descansar, não tem? Tem que descansar. Exato. E o dono também, né? Ele deve ter um controle disso aí. Tem um controle. Hoje está muito mais rigoroso, mas antigamente tinha um controle, só que daquele jeito. Então tinha um cachorro que se machucava, que até falecia nessa competição por ser muito exaustiva, mas hoje tem um controle. Hoje tem algumas paradas obrigatórias por um tempo mínimo lá, então hoje está super mais tranquilo. Mas como é que faz numa competição como essa? É inevitável que hora ou outra uma equipe se encontre com a outra, né? Sim. Não acontece de ter briga entre cães de diferentes equipes? Acontece. Inclusive aconteceu comigo isso uma vez, uma competidora estava na minha frente, eu estava para ultrapassar ela, e aí quando os dois chegaram um do lado do outro, o líder lá da matilha já olhou, já começou a rosnar, o dela começou a rosnar, e aí eles se pegaram, cara. Quando se pegaram, aí começa uma briga generalizada ali. Aí você vai e separa tudo, uma confusão para separar, né? Um malamute de 60 quilos, o bicho louco lá querendo brigar. Mas aí foi muito rápido. Então eu dei uns gritos, ela deu uns gritos também, eles já ficaram meio assim. Eu já puxei o meu líder, corri pra frente e fui embora. Então, mas acontece bastante, cara. Acontece dos cachorros brigarem, tentarem se morder e tal, mas é muito comum isso aí. É muito comum. Eu vi alguns casos nessa corrida também. Entendi. É muito louco. E quanto tempo vive um malamute? Cara, eles vivem em média 13 anos. 13 anos. Vive bastante. É pra ser um cão grande, né? Exato. Eu tive um cachorro meu, um cachorro que trouxe do México, um malamute. Cara, ele passou dos 14, mas estava já, assim, bem, bem mal. Então, assim, a média com qualidade de vida até uns 12, 13 anos é uma boa idade, assim, para eles. E tem alguma doença mais predisposição? Cara, eles têm uma doença nem de displasia. Alguns têm a displasia, mas por ser um cachorro de tração, eles não têm isso. Eles têm uma doença de fundo de olho lá, que é uma doença meio que parece, lembra um pouco catarata. A gente faz um exame neles de polineuropatia também, tem que mandar até o exame pelo pelo, pela pelagem deles e tal, que é uma coisa pra gente se preocupar um pouco. Mas é um cachorro que não, por ser primitivo, rústico assim, eles não apresentam muito problema de saúde não, cara. Eu já vi alguns casos de displasia, mas é mais, eu acredito que pelo ambiente que eles vivam, né? Adquirida, exatamente. Porque malamutes que precisam exercitar, às vezes vivem no fundo de uma casa, aquela coisa parada. Porque que foi sempre de função, né? Os que eram de função acasalavam, os que não eram... Exatamente, né? É isso. Então você acaba tirando doença, verdade. O cachorro que não tem vontade, tudo isso, mesmo. Não vai reproduzir, né? É o que acontece com o border também, né? Eu acho que os cães de trabalho em geral, né? Em geral, né? Acontecia, né? Que hoje começou a ficar mais... O que acontecia, é verdade. É isso mesmo. Aí vem para os centros urbanos, aí bagunça. Aí bagunça tudo. É bagunça. Infelizmente, bagunça. Eu sou bem chato, assim, com a questão da criação do malamute. Quando eu tenho alguma ninhada, a maioria fica com amigos meus, né? Que convivem comigo, sabem da índole do animal, assim, eles gostam bastante. Mas quando uma pessoa de fora que eu não conheço, que é um malamute, eu sempre pesquiso bem, porque para aquele cachorro não sofrer e depois voltar para mim com uma certa idade, não deu certo, quero te devolver. Então, eu sou meio chato com isso e tenho poucas ninhadas porque, vocês sabem como que é complicado, né? Então, eu tenho poucas ninhadas e aí, para não ter realmente esse problema. E qual é o perfil de quem quer ter? Quem mora em casa ou tem gente que teima e tem apartamento? Cara, você acredita que eu tenho muita procura para quem mora em apartamento e quer ter? Sei lá, um apartamento de 60 metros. Pelo amor de Deus. Eu falo, cara, não é indicado, assim, não... Eu fico com dor no coração, né? Mas não tem como eu disponibilizar um cachorro desse para morar num ambiente... Não, mas eu vou fazer atividade e tal. Só que eu falo, cara, não é o suficiente, né? Mas hoje as pessoas que têm malamute ou em sítio, que tem muito espaço, que é o ideal. Ou em casa. Tem um amigão meu que eu dei um malamute de presente para ele, o cachorro tá com 4 anos, eles moram em casa, tal, o cachorro é muito bem tratado, até mais que ele, né? Eu brinco assim. Então, é um cachorro que precisa desse espaço, ele
precisa de ambientes externos assim, né? Eles gostam muito de grama, então é um cachorro legal para casa. Eu indico para casa ou para um sítio. Tem que escovar muito? Tem que escovar, cara. Eu acho que assim, os meus lá a gente escova 2 vezes por semana. Lá, até porque lá eu deixo eles muito soltos, né? Então lá eles estão vivendo a vida agora aposentados. Mas desse meu amigo, por exemplo, ele está escovando 2 vezes por semana é o suficiente. Então é bem tranquilo. E quanto tempo de exercício, caminhada por dia você sugere? Cara, eu sugeri... Ou de maneira geral? Cara, eu acho importante com o Malamute pelo menos 2 caminhadas ali de 1 hora, 1h30 para queimar aquela energia dele. E eles aguentam firme. Em horários bem mais tranquilos do dia. Então, muito cedo, ou à noite, ou no final da tarde, eu já falo de pelo menos 2 horas por dia de atividade. 2 horas por dia, pelo menos. Não é essa disponibilidade. Não é, né? cara. O cara fala que tem, mas não tem. Não tem. Na vida exatamente. real, né? Não, até eu mesmo, às vezes, vou passear, que eu falo, pô, eu preciso passear com o meu cachorro, não tenho o que fazer. Às vezes eu nem tô tão disposto a eu andar 2 horas, eu falo, não, vamos lá, por Mas ele você eu vou tem fazer. aqui em São Paulo? Eu tenho em São Paulo, eu tenho, na verdade, agora que eu mudei para um apartamento, então eu mandei eles lá pro sítio, que é o canil, né? E aí eles ficam todos lá. E aqui em São Paulo eu tinha uma pastora de Shetland que faleceu há pouco tempo. Tem uma Chihuahua em casa e eu tô com uma Doberman em casa também, no apartamento, mas ela também faz bastante exercício. Eu saio com ela 2 vezes por dia, ela vai pra creche, aquela coisa toda, mas vive comigo super bem lá. Agora o Malamute já é um pouco mais complicado, porque mesmo que você faz 2 horas, ele deita 10 minutinhos ali, descansa um pouquinho, acordou, pô, tá com a mesma energia ou mais do que há 2 horas atrás. Então eles são bem ativos. E tem uma idade onde eles atingem esse auge de energia? Cara, principalmente quando filhote, acho que até uns 2 anos, 2 anos e meio, eles têm bastante energia, cara. Depois eles ficam até mais tranquilos, né, mais maduros e tal, eles conseguem viver de uma forma mais tranquila, mas mesmo assim o cachorro, o Malamute, eu sempre digo, né, ele é ativo pro resto da vida. Ele sempre vai ser bem ativo, mas eu acho que até os 2 anos é essa parte mais complicada, né, de você ter que gastar essa energia. E filhote é daquele jeito, né? Eu acredito até filhote de border também, né? Pelo amor de Deus. Filhote de border, uma ninhada de border. Nossa, imagina, revira a casa, né? Você tem que estar preparado para ter. Os caras não estão, né? Não estão. Então é bagunça tudo. E tem muito criador de Malamute? Cara, hoje tem mais um criador de Malamute, que é o Alfredo, que é um grande parceiro meu, que ele criava Golden Retriever. E aí a gente se conheceu também no meio das exposições e ele se apaixonou pela raça. E ele cria Malamute, hoje ele tem um carinho muito legal, então a gente tem uma parceria muito bacana, né? Então, às vezes a gente fala, pô, eu tenho essa linhagem, ele tem essa, vamos ver, vamos estudar para ver o que a gente consegue fazer junto. Então, eu tenho o cachorro dele no canil, ele tem cachorros meus também, então a gente tem essa parceria, e é uma parceria bem fechada, porque para justamente não acontecer o que a gente vê por aí. Só tem 2 criadores? 2 criadores. Hoje tem algumas outras pessoas que querem criar, mas não é da forma que eu, né, acredito que é o correto, então 2 criadores bem sérios, eu e ele, assim, que a gente cria. Então é uma raça muito nova, né? Muito pequena no Brasil ainda. É, porque não é uma raça pro Brasil. Não é uma raça para cá, exatamente. A maioria desses cães, tem muitos cães meus que vão pro Chile, Argentina, amigos meus de lá, que tem casa, ou mesmo praticam o esporte. Em Ushuaia ficaram 2 Malamutes. Então eu dei de presente 2 Malamutes lá, e eles são meio que os... tipo assim, os personagens do centro invernal lá. Então eles ficam soltos para atender, receber as pessoas, porque eles são bonitões, pelão e super amigáveis, então eles ficam lá em Ushuaia. Estão lá até hoje. Estão mais velhos, mas o pai desses cachorros já faleceu, mas eles estão lá ainda. Então é bacana. É uma raça que, para quem gosta de atividade, tem um estilo de vida, né, ativo. E falando ainda um pouquinho da raça, essa questão da dominância e tudo que acontece, tem algum momento em que você acredita que o dono tem que ter um pulso firme, porque senão ele vai mesmo... testar os limites? Como que é essa relação com o dono? Cara, os Malamutes eu falo que não é um cachorro para qualquer um, né? Uhum. Porque eu já vi muito Malamute que manda na casa. Então, assim, eu não posso entrar ali quando ele estiver nesse ambiente na sala porque ele vai rosnar e tal. Aí eu falei, cara, mas isso não é do Malamute. Lógico, né? Eles são cachorros dominantes. Mas desde pequenininho você tem que... Eu sempre falo... Pega o Malamute, mostra quem manda. Isso não é bater, isso nada. Isso é igual o pai com o filho. Exatamente. Tem que ser firme e ele tem que saber quem manda. Os meus em casa, pô, eles são muito tranquilos. Nunca precisei fazer isso, mas sempre pulso firme. Mas, por exemplo, eu tenho um amigo meu que a tia dele tinha pego um Malamute muitos anos atrás. Cara, ninguém tocava no cachorro. Ele não gostava que tocasse nele. Entrava na sala e ele tivesse deitado no sofá ali e tal. Ninguém podia nem entrar na sala. Porque já dava aquele rosnado, a pessoa tinha medo, então... Ela meio que reforçava, rosnou, já saía correndo.
E aí eles gostavam disso, achavam engraçado, filmavam, olha aqui, vamos entrar na sala todo Olha o mundo. meu lobo. Rosnava meu lobo, rosnava todo mundo sair. Aí O cara mandava na sala. mano, é muito engraçado. Inclusive esse cachorro, ele era meio que, eles transformaram o cachorro em um cachorro de guarda, então assim, o cachorro não tinha convivia com outras pessoas, com outros cachorros, então ele começou a ficar um pouco mais agressivo nesse E sentido. esse cachorro com certeza não tinha atividade física Não necessária. tinha, não Então tinha, esse é o cara. ponto. Ele ficava só dentro de casa. É assim, ó, a gente recebeu no último programa uma convidada que foi super bacana, que é a Juliana Camargo, né, da Amparo Animal. E faz um belo trabalho. É muito né? legal, eu conheço, ela é muito gente boa. Não, e gente faz um boa trabalho demais, muito uma pessoa inteligente, falou super bem. Mas a gente estava tentando, não convencê-la, mas mostrar um outro lado, porque ela é meio contra o trabalho com cães, né? Uhum. E tentando mostrar essa parte de que faz parte da natureza do cachorro, do Border Collie pastorear. Eu tive agora em Portugal o Cão Serra da Estrela guardar o rebanho, animal também. O Malamute, então, puxar o trenó, né? E se você não dá essas atividades para esses cães, eles começam a desenvolver Ou questões dá comportamentais. atividades similares. Exato. Sim. Se nem Border Exato. Collie, você não vai dar ovelha, dá o agility. Dá o agility. Dá outra coisa para ele fazer. entendeu? Exatamente. Você não Exatamente. pode, obviamente, aqui não Estimula vai ele a levar, trabalhar, né? trabalhar. Nem todo mundo está disposto a ter um trenó. Não, mas você triciclo, pode andar de mas você bike, pode andar ou de correr, bike. exatamente, Exato, exatamente. correr. Vai fazer canicross com ele. Canicross, negócio, exatamente. Né? É Qualquer muito coisa, legal. né? É isso. É muito legal. Então, eu também acredito nisso. Então, eu acho assim, super importante, não é nada contra a visão dela, pelo contrário, respeito, né? Mas é importante as pessoas entenderem que quando a gente traz um cachorro para casa, esse cachorro tem toda uma história genética de séculos, né? E que ele precisa desenvolver uma atividade, uma função. E se a gente não dá vazão para isso, para esse comportamento natural, a gente vai ter problemas em casa. É Não é? verdade, é verdade. Eu acredito Então, muito nisso. puta, e eu vejo alguns treinadores, até entrei em conversas um pouco mais acaloradas com um ou outro, falei assim, imagina, exigir passeio dos donos é uma bobagem. Eu falo, não, cara, todo cachorro tem que passear. Tem que Se for um passear. chihuahuinha que você tem que é passear. verdade. Se é um pincherzinho, tem que passear. Todo isso. cachorro, porque é natural do cachorro ser um cão de caça, um Exatamente. animal de O caça. animal passa o dia Precisa. farejando Exatamente. comida, né? Eu imagino o quão frustrante é pro cachorro ficar o dia inteiro dentro daquela casa, ele sabe? Sem internet. Sem internet. Exatamente. Não tem nem um iPhone ali, um iPad pra ele brincar. Nem o iFood. Nem o iFood, exatamente. Se tivesse um iFood, ele fala, comer, mas eu vou ficar aqui tranquilo. Cara, é complicado, é complicado. E muita gente não vê essa necessidade, né? Ah, não, ele tá bem, ele tem um quintalzinho ali dele e tal, ele faz o xixi dele ali, corre um pouquinho. E não é verdade isso que você falou. Eu acredito que até a chihuahua que eu tenho em casa, cara. Não, e também adoro. a vida social, né? Que o cachorro é um animal social. Esse teu caso aí é que o Também. cachorro ficava alheio a outros seres. Exatamente. Ele rosnava, deixava ele lá. Exato, E ficava cada assim. vez só vai piorar, Exato, né? Ele tem que ser exatamente. exposto. Muito exposto. Cara, eu falo assim, a que mora comigo, tem uma Doberman lá e uma Chihuahua. Cara, elas são muito sociáveis, elas adoram andar. Até a Chihuahua, todo mundo fala, pô, com a Chihuahua nem precisa, dá uma volta no quarteirão e já acabou. Mas não é, ela aguenta, cara, ela gosta. Sim. Eu vejo que ela fareja, sempre com o rabinho balançando, adorando. Então, eu fico, cara, imagina cachorro que fica preso num apartamento pequeno, né? Pra gente, às vezes, né, naquele período complicado que a gente passou, eu já ficava desesperado. Cara, Pois eu não é, aguento imagina um mais, o cachorro. que é isso? Tem cachorro que vive a vida inteira e não sai de casa. Não sai de casa, Não cara. dá pra entender. É muito, muito Sai de difícil. casa no carrinho. Exato. Exatamente. A gente tem É isso tido mesmo. essa outra visão que talvez o cão feliz é o cão que está no sofá com o dono, comendo biscoito da tarde e assistindo Netflix, sabe? E na verdade o cachorro não precisa e nem Exato. quer muitas vezes isso, né? Ele acostuma, né? Você condiciona o cachorro. Sim, você condiciona, mas mas na vida, não quer dizer que a vida tá boa, né? Exatamente. Por exemplo, olha Exatamente. só o que aconteceu esses dias. Não sei nem se é um cliente meu, talvez ele assista. Um abraço, adoro vocês, mas eles cometeram um erro grave. Tá. Ele tem um Shiba filhotão de 1 ano e pouquinho. E aí eles me ligaram no domingo agora passado, desesperados. Puta, Gustavo, tô com o pé atrás do meu cachorro porque ele mordeu aqui a pessoa. Aí a esposa dele, namorada, enfim, foi abraçar o cachorro, beijar e o cachorro deu uma. E é veterinário. Deu uma bela de uma pegada na boca. E ele, tô desesperado, não pode acontecer isso. Eu falei, olha, realmente não pode acontecer, tá errado. Não pode acontecer Mas, cara, vocês estão errados de querer beijar o cachorro. Sim. Ah, mas comigo ele não faz nada. Eu falei, então ele tolera isso, mas ele não gosta disso. Então, muita gente força o cachorro a desenvolver atividades que para eles é ruim, mas acabam tolerando até pelo carinho que ele tem conosco e pela afetividade.
mas que é contra a vontade deles, invasivo, né? É invasivo Exato, demais. Exato, não tem um respeito, né? Exato, você precisa respeitar o cachorro. Respeitar, tem que respeitar. Eu também acredito nisso. Olha muito no olho dele, chega muito perto. Exato. Nossa. Cara, é Só muito pra louco. baixo, qualquer coisa. Por exemplo, já aconteceu isso com o Malamute, né? Hoje eu nem vou por exemplo, às vezes eu ia, vamos almoçar, levar o Malamute pro shopping domingo. Cara, Aí os caras abraçar. Não, você não tem noção. A galera vem assim, eu sempre ouvi história, tocava. Cara, nunca vi umas coisas iguais. A pessoa vem já nem quer saber se o cachorro é bravo, bonzinho, tranquilo ou não, já abraça a cabeça do bicho e tal. Eu nunca, assim, meus cachorros nunca morderam ninguém. Mas uma vez eu falei, cara, ele se impôs ali. O JC, que é um Malamute, já tá bem velhinho, muito tranquilo, cara. É um cachorro, por natureza, ele é diferenciado dos outros. Ele é muito tranquilo, tolera pra caramba, assim, criança, abraçando. Só que aí uma pessoa, uma vez, começou a abraçar, começou a tirar selfie, e ele tava deitadão lá, tranquilo, ele não aguentava. Aí ele só deu uma rosnada. Aquele rosnadão do Malamute e tal. Até eu falei, caraca, meu, nunca fez isso. Ainda bem que ele não mordeu. Ele não mordeu. Ele só deu uma rosnada, a pessoa, é agressivo. Eu falei, não, aqui, né, você chegou já abraçando e tal. Mas uma vez foi muito engraçado. Ninguém chega abraçando uma pessoa, né? Exato. O que acontece, né, se quando eu fizer isso? O cara vai falar, sai daí, pô, chega pra lá. Né? E hoje em dia ainda a gente vai ficar, o que aconteceu, cara? O cara ou vai me assaltar, né? Porque a gente fica tão preocupado, né? Mas teve um episódio muito engraçado pra contar pra vocês. Uma vez eu fui no shopping com um Malamute, né? Lindão, assim, pouco conhecido, Malamute aqui, até hoje. Mas aí a pessoa falou, nossa, que lindo, o seu husky e tal. Eu falei, não, então, esse aqui é o Malamute, é um pouco diferente. Aí explica. Ela, não. Tô falando dele, é um husky esse aqui. Eu falei, não, é meu, eu crio a raça, tá? Esse aqui é um Malamute. Não, você deve estar confundindo. Eu falei, não, mas como assim? É meu cachorro. Aí a pessoa, não, mas é um husky mais peludo. Esse aqui é um husky siberiano. Eu falei, cara, só que não tem olho azul. Eu falei, não. Eu falei, quer saber? Beleza, é um husky siberiano. Eu falei, essa eu não acreditei até hoje. Eu falei, ou estão filmando isso em algum lugar pra passar uma pegadinha. Pânico. Exato. Mas tem Malamute de olho azul? Não tem. O Malamute não pode ter o olho azul. Então, viu olho azul? Viu olho azul não é Malamute. É alguma mistura, porque infelizmente muita gente ainda mistura o Malamute com o husky por conta do olho azul. Mas você acha que é mal? Cara, pra esse indivíduo em si é até bom, né? É até bom, exato. Pro indivíduo, mas sim. Como raça, como não. Raça, não. Exatamente. Mas exatamente. pro animal, ele vai ter o inbreeding menor, né? Menor, exatamente. O inbreeding menor. Exato. Vai ser mais saudável, talvez. E tem cachorros lindos, né? Malamute com olhão azul, mas assim, o indicado pela raça é só o olho castanho mesmo. Mas os caras da neve devem misturar. Lá tem, cara. E lá as tem cores do Malamute? É o cinza e branco, né? Tem o sable, que eles falam que tem o mais claro um pouco, e tem o vermelho e branco, que é uma cor, assim, maravilhosa, que eu sou suspeito, eu gosto muito dessa cor. Porque o sable é um marronzado. É um marronzão, exato, um marrom meio cinzentado e tal, é bem bonito também. E tem o Malamute todo branco também, mas é muito mais difícil e nas exposições, assim, então são 4 cores. São 4 cores. E o cinza pode ser cinza bem escuro também. Bem escuro. E tem o preto e branco, né? Com essas 4 cores. O preto e branco que é bem clássico também. O mais comum é o cinza e branco. O cinza escuro e branco. E o mais difícil é o branco total, né? Que ele, assim, olhando rápido, de longe, um Samoyeda, mas não é um Malamute. Mas não é muito aceito ainda em exposição. Ele até tem, mas não... O pessoal não gosta muito. O pessoal gosta mais do cinza, depois do preto e depois do vermelho. E entre eles pode cruzar todas as cores? Pode cruzar, não tem problema. E não necessariamente se cruzar um marrom com um vermelho com um preto, vai nascer o vermelho. Eu tenho bastante essa questão lá no canil, né? Muita gente vê o vermelho que é o vermelho. Aí você fala, não, mas não, provavelmente nasce, às vezes não, pode ser que sim. Mas aí geralmente não nasce, cara. O vermelho é muito louco. Às vezes os pais são cinzas e nasce vermelho porque o avô era vermelho, aquela coisa genética, né, deles. Mas é muito louco. Entendi. Essas colorações. Bom, depois dessa história toda, que você foi campeão e tal, foi aí que você se lançou e começou a apresentar os programas? Como foi que você foi parar na televisão? Cara, depois dessa história maluca, eu já tinha... tava pensando em criar um blog para falar sobre o Malamute, sobre a raça, sobre o meu amor pelos animais, um site, alguma coisa. E foi onde eu criei o Bom Pra Cachorro, que é meu canal do YouTube, que eu ainda até tenho hoje, então tá ativo. E aí esse canal eu colocava minhas experiências com o Malamute, da corrida, informações sobre a raça, mostrava meus cachorros. E depois eu comecei a falar um pouquinho mais sobre as raças, as outras raças. Então levavam pessoas que criavam, veterinários para falar de determinadas doenças dos cachorros, e aí foi crescendo. E aí quando eu ganhei essa corrida e cheguei no Brasil, como foi uma coisa inédita para o Brasil, né, um maluco correr de trenó com os cachorros na neve, aí eu comecei a ir no Danilo Gentili, no Gugu,
no Faustão, nas programações no Hoje em Dia, no próprio Hoje em Dia. Então comecei nas programações para falar sobre o Malamute e sobre a corrida. E aí, sempre que eu levava os cachorros, aqueles cachorros bonitos, a audiência sempre mantinha, né? E televisão é isso, né? Tendo audiência, mantém lá. Se não tiver, tira. E aí eu comecei a gostar muito daquilo também. Mas antes disso, só para contextualizar, antes disso eu tinha um programinha numa TV fechada por internet, chamava Nosso Momento, e eu apresentava com outra menina. Mas era um programa de entretenimento. Então eu ia para show entrevistar um cantor, entrevistar um ator em determinado teatro. Então era bem entretenimento, a gente falava de pet, mas muito pouco. E aí depois que eu fui para essa corrida tudo, eu mudei isso e fui só pro pet, né, para falar sobre os cães e tal. E aí a gente fez alguns pilotos para televisão, deu super certo depois desse tempo. E aí eles aprovaram e aí foi onde nasceu o Enquanto Meu Dono Não Vem, que é o quadro que a gente tem lá no Hoje em Dia, que foi o pioneiro lá da Record nesse sentido, que a gente mostrava o que os cachorros faziam quando os donos estavam fora de casa. Então, cara... Vocês botavam câmeras lá? Colocava câmera. A gente colocava várias câmeras pequenininhas em lugares estratégicos, e aí a pessoa se inscrevia nesse quadro e falava assim, cara, eu chego em casa e meu cachorro destrói isso, faz aquilo, mas às vezes tem 3, 4, putz, eu não sei qual que faz isso, eu acho que é esse daqui. Nunca pus uma câmera e tal, a gente ia lá, cara... Tinha uma que foi até engraçado, eram 2 Jack Russells, pequenininhos assim, 2 fêmeas, não, acho que era uma fêmea e um macho. E aí a fêmea que era mais velha, que era bem tranquila, o macho era o arteiro. E a gente colocou as câmeras, cara, inacreditável. Eles subiam na cadeira, subiam na mesa, subiam no passa-prato, na pia e subiam na geladeira, cara. Eles subiam na geladeira. Cara, eu falei, o que é isso? E quando o dono tava lá, nunca fazia isso? Nunca fazia. Ela falou, não, aí foi engraçado, a mulher olhava assim, ela ficava assim, né, com vergonha. Ela falou, meu, o que tá acontecendo? Eu olhava pro marido, eu falava, ele fazia o que em cima da geladeira? Cara, não tenho... Às vezes ela guardava algumas comidas em cima da geladeira. Escondia. Puta, ele subia lá. Não, mas aí ele descia bem assim, bem de boa, sabe? Pleno, né? Descia ali e tal. E fingia que não... E eles ouviam quando ela tava chegando, né? E já iam pra porta, ficavam sentadinhos lá na porta. E aí ela falou, cara, tá acontecendo isso, eles estão quebrando essas coisas, mas eu não entendo como eles fazem. E foi muito engraçado. Teve uma outra de uma samoyeda também, que, cara, ela abria a gaveta de bisnaguinha, era inacreditável, de bisnaguinha, ela ficava lá mexendo com o focinho, ficava puxando, ela conseguia abrir com o focinho, pegava o negócio, ia pra cima do sofá, só faltava ligar a TV. Ia pra cima do sofá, abria e ia lá comendo bem tranquila. E o dono todo dia botava um pacote de bisnaguinha? Todo dia. Eles falavam porque tinham criança. Puta, cara. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Aí ela falou, vou trocar. Aí eu falei, inacreditável. Trocou, ela começou a ir no lugar que tinha colocado. Aí a gente falou, meu, não tem condição isso aqui. As crianças cada vez mais magrinhas, o cachorro cada vez mais gordo. E o cachorro gordo, né? Cachorro obeso. Não, pra criança, a bisnaguinha é minha. Exato, é minha, você sai daqui, vamos lá. Mas é muito louco. Mas era um caso, por exemplo, que a pessoa não andava com o cachorro. Era um apartamento muito pequeno, com um samoyeda adulto. Cara, e aí... Samoyeda obeso. Obeso, cara. Não, e era gordão, assim. Era, não, exato. Aí chegavam os donos e punha ração. Eu falava, pô, onde você quer? Ah, beleza, isso aqui. Mas você dava umas duras, você ajudava a resolver o problema ou só zoava? Aí, não, a gente resolvia e falava pra pessoa, né? Ó, a culpa é sua, porque tá fazendo isso, tá? A pessoa às vezes ficava meio, não espera, né? Que fala que é... Mas vocês ajudavam ela a resolver o problema? A gente ajudava. Aí a gente levava um adestrador pra nos ajudar, né? Então, cada episódio a gente levava uma pessoa diferente. E aí ele falava, ó, eu vou passar um treinamento pra você, e passava o treinamento que a pessoa precisava fazer, mostrava como fazia, e a gente filmava uma semana a pessoa treinando. E, puta, aí saía cada coisa engraçada. É legal, isso aí é bem legal. Aí a gente mostrava o problema e como exato, e como consertar. E aí a pessoa fazia nessa uma semana, 2 de treinamento, a pessoa fazia tudo certinho. Aí parava o programa e tal. Tem ainda esse programa? Esse daí a gente deu uma pausa agora que ele virou o Dicas Pet Delivery. Então é como se fosse o Enquanto Meu Dono Não Vem, só que a gente não precisa gravar nesses, sei lá, 3 semanas, porque era muito tempo de duração para gravar um episódio. Uhum. Então esse daí a gente vai na casa de 2 pessoas por dia, vê o problema da cachorra, do cachorro, enfim, e dá dica. A gente dá dica o que ela deve fazer, mas a gente não acompanha o treinamento depois, porque demanda... Aí a pessoa, depois de um tempo, manda um feedback, deu certo, aí a gente vai colocando em alguns espaços lá. Mas é muito engraçado, porque a gente vê com essa questão de apartamento, né, muito cachorro reativo, né, muito cachorro assim, com essa ansiedade de separação. Puta, cara, a gente foi num lugar, um apartamento uma vez, que a cachorra era uma Lhasa Apso, cara. Lembro até hoje, ela gritava tanto, cara. E a gente começou... Até onde a gente pode escutar essa cachorra? A gente passava 1 quarteirão, 2 quarteirões, a cachorra gritando, latindo. Falei, cara, esse foi um caso que me marcou, que eu falei, caramba, essa cachorra realmente
é bem escandalosa, né? E aí ela morava numa Coab ali, e aí tinham algumas pessoas ali que não gostavam, ameaçavam de matar a cachorra E por conta do resolveu o barulho. problema ou tirou o cachorro dele? Ela teve que mudar de apartamento. Ela falou, não dá. E era uma pessoa, era uma família, era mulher, e tinham 2 crianças bem agitadas também, que, putz, era uma bagunça, você entrava. Mas aí depois ela disse que mudou de lugar, tal, deu uma amenizada, tal, e aí tá, não sei como tá hoje. Mas é muito engraçado, vários casos diferentes. E essa data de separação, a maioria, né? A maioria, cara. É muito louco. Né? É aquele negócio de sofá, grita com o cachorro, aí, né, fica brincando toda hora, aquela coisa. Você entra na casa do cachorro. Passeia pouco. Né? Socializa pouco, o cachorro fica lá. É muito louco. E o cachorro ganha tudo que quer quando quer. Né? Exato, é um filho mimado. Um filho mimado. Aí o cachorro às vezes tá latindo, fazendo coisa errada, ela fala, não, pra acalmar ele eu vou dar um petisco, né? Isso. Aí só dela interagir, né, com o cachorro naquela hora já dá, é verdade. Já dá, é muito louco. E isso tudo é muito triste porque as pessoas precisam aprender mesmo, né? Mas é mais triste quando chama um profissional e o profissional fala pra fazer essas coisas. E não faz, né? Não, o profissional fala pra fazer a coisa... pra fazer... Putz. O profissional tá dando orientação de que, imagina, você não pode deixar os cachorros sozinhos nunca, você tem que ficar junto, aí só piora o problema, né? Ou pega mais se o seu cachorro né? tá chorando é porque tá precisando, e tá aflito, tá angustiado, então você precisa voltar pra dar um carinho, um abraço, né? Não, é realmente difícil. É realmente... Cara, eu já tinha ouvido histórias de Golden Retriever, por exemplo, uma raça super dócil, né? Unânime, assim, o gosto pela raça, mas já vi alguns Goldens bravos, cara. Que é inacreditável. Tem até um amigo meu que tem um Golden... possessivo, né? Cara, é muito louco. E o cachorro é muito agitado, também mora em apartamento, um cachorro macho, né, adulto. E, cara, é muito assim, ele começou agora a apresentar ele é bem reativo em alguns momentos, assim, que pega um brinquedo e ele não deixa ninguém chegar perto dele, dá umas rosnadas, então a família já afasta. Então é complicado, né? O dono, para conseguir ter um Golden agressivo, ele tem que ser muito bom para fazer a coisa errada. Tem que errar muito a mão, né? Errar muito. Errar muito a mão. Cara. Infelizmente. Ele tem que errar com força, com vontade. Com vontade. Fazer muito esforço para errar, né? Sim. É difícil. As pessoas, elas vão ter filho, elas se informam, né? Vai ter o cachorro, não se informa. Não se informa. Acho que o cachorro bonito. Só vai procurar um profissional quando o negócio tá... É isso mesmo, quando tá feio, né? No pico, no auge ali. É isso mesmo, cara. E às vezes o profissional vai lá, dá as dicas, fala, a pessoa não quer mudar, né? Não vou fazer isso com o meu filho, né? Com meu 4 patas aqui e tal. Sim. Então é difícil. E nesses programas é só cachorro ou também pega um pouco de gato ou outras espécies? O foco é 80, 90% cachorro, mas a gente pega alguns gatos também. Então aí a gente leva já especialistas aí em gato, para ser uma coisa mais específica, que é também um caso complicado, né? Porque gato é uma coisa totalmente diferente também. E tem crescido muito, né? Gato, cara. Sim. O que a gente recebe de inscrição de pessoas com gato, e não é tipo 2, 3, tipo 5, 6 no apartamento. Acho que tem quase tanto gato quanto cachorro. Tem. Eu acho que tem crescido o número de pessoas que têm gatos, mas também tem crescido, esse número parece ser muito maior. Porque até pouco tempo atrás, ou ainda hoje, as pessoas acham que não dá para lidar com o comportamento de gatos. Não existe um profissional de comportamento ou de adestramento de gatos. Verdade. Então, quando elas começam a descobrir que existe uma possibilidade, obviamente a demanda aumenta super rápido. E é o que você falou também, quem tem é difícil o cara ter um gato só. É verdade. É mais fácil o cara ter um cachorro só. Sim. E o cara que tem gato é mais fácil ele ter 2, 3. Exatamente. Ou mais. A gente viu vários gateiros aí. Inclusive, num dos quadros lá da Record, que é o SOS Pet do Fala Brasil, a gente acompanhava no início no início do programa, a gente acompanhava denúncias de maus tratos. Puta, aí era bem punk, cara, era muito complicado. E falando em gato, tinham acumuladores de gato, né? Então a gente ia para casa de pessoas que tinham 200, 300 gatos numa casa, cara. E aí era um negócio assim, que eu nunca tinha presenciado pessoalmente, já tinha visto vídeos, né? Mas é um negócio muito complicado, assim, né? Complexo. E a pessoa... Muitas das vezes ela tem algum tipo de problema até mental, né? Ela acha que tá fazendo certo, ajudando os bichos. Se ela não tinha problema, agora ela tem. Agora ela tem. Porque ela não vai comer direito, ela não vai viver direito, ela vai... É impressionante. Não é? É isso mesmo. Vai acabar o dinheiro dela, a casa dela vai acabar. Vai acabar, exatamente. O cheiro, a bagunça. Cara, eu já fui em casas assim. Já foi. Eu trabalhava com o Whiskas, eu ia visitar os consumidores. De vez em quando era um tipo desses. É complicado. Aí você via gato em cima do fogão da isso, cara. Você fala, como é que pode? É tipo a casa do gato e a pessoa tá ali, né? Cheiro de gato, você fala, isso aqui não é uma vida boa pra ninguém. Pra ninguém, nem cara. Os gatos, nem pra pessoa. Nossa, mas aí nesse caso você ajudava? Aí a gente ia com uma equipe de delegado de polícia, policiais,
aí iam algumas ONGs que poderiam acolher esses animais, e eu ia para fazer reportagem, né? Para mostrar o que está acontecendo, tentar conversar com aquela pessoa, mostrar o que ela precisa de ajuda. Só que, como às vezes vinha denúncia de vizinho que não aguentava mais por causa do cheiro, aquelas coisas todas, a pessoa já não recebia tão bem assim, né? Mas como estava com delegado, equipe, aí a gente conseguia entrar Mas na depois casa. os caras dissolviam isso, ou não? Então, aí eles... Os caras entravam lá para... Era pro bem dos animais que era mal pro cara. Porque o Mal pro não- cara, é. exatamente. Então Mas- era Mas complicado. então não tinha uma chance deles se adequarem, na verdade. Cara, não, na Muitas verdade, vezes, não. as pessoas iam uma veterinária junto e ela dava avaliação lá e ela falava, cara, esse cara não tem condição, esses gatos estão doentes, estão... E, cara, é difícil. Eu fui até em acumuladores de cães, né? Uma pessoa que tinha uma casa bem pequena com mais de 200 cachorros. Aí esse daí, para mim, foi o mais chocante de todos. E a pessoa, vocês saem daqui, vocês não vão entrar aqui, eles estão bem. E tinha cachorro com carne viva ali, outro com bicheira, outro com berne. E a pessoa não tem condição de cuidar. Não tem. E assim, uma sujeira, cara, uma sujeira que você tá... É impressionante. Você tá pisando, você não vê o chão. É só fezes, xixi, sujeira. Aí você fala, cara, não tem condições, isso aqui não é... Eu acho legal a gente falar desse assunto, porque existem muitos, infelizmente, muitos casos, né, de maus tratos ainda, apesar da informação e tudo mais, mas também tem os falsos casos, e tem muita gente que aproveita isso mediaticamente para aparecer, sim. né? Então, assim, como que você, agora que você está se envolvendo um pouco mais com isso, como que você vê essa questão? Até onde você acha que deve, de fato, ser mostrado tudo, ou até onde vira só show mesmo, enfim, o que você pensa sobre isso? Realmente essa é uma realidade mesmo, né? Muita gente pega a causa animal por ser uma causa muito forte, né? Até por pegar no emocional das pessoas, todo mundo tem cachorro em casa, um animal, que é o filho, né? Que a gente estava falando, e se aproveitam disso para se autopromoverem em rede social, enfim. Mas eu acredito que, eu sempre falo, né? Tem os bons e os ruins, né? Igual criadores, eu vejo muitos criadores Todo segmento. Todo tem segmento, bom, exatamente. E as pessoas hoje têm o costume de generalizar, né? Fala, cria, o cara é Cria explorador, é ruim, É, exato. é. E não é bem assim, E, a gente, e sabe? abrigo é bom. Exatamente. Aí E- você vai, não é isso bem mesmo. assim, né? Cara, eu já conheci abrigo que faz um trabalho muito bonito, Ó. que tem uma quantidade de cachorro ali que ele pode suportar, né? Que ele tem a condição de dar qualidade de vida. E já vi abrigo que, assim, só pega os cachorros para receber uma quantia de doação ali e não destina aquilo para comprar ração para o cachorro, para cuidar do cachorro, que é para aquilo que foi doado, né? Então, assim, é muito complicado. Igual o canil, né? Às vezes a gente vê, estouraram um canil clandestino não sei aonde e tal. E as pessoas acham que aquilo todo criador é assim. Aquilo não é nem criador, né? Aquilo é Sim. um aventureiro maluco que Mas faz é que a gente fala, um dos motivos desse podcast aqui é informar o mercado. Porque, na verdade, quem está fomentando tudo isso é o dono. O Que dono. resolveu comprar um cachorro do criador desse, Exatamente. ou numa lojinha dessas, né? E então, assim, talvez um futuro dono mais bem informado não acesse esse Exato. tipo de criador, né? Exatamente, é isso mesmo. Eu sempre falo pro pessoal, porque tem gente, eu quero uma raça determinada para morar na minha casa, que eu sei como vai ser o comportamento, o tamanho que vai ficar, aquela coisa toda. Eu sempre falo, planeje antes, fale com o criador responsável, vai até o canil, conversa e tal, porque às vezes se você comprar pela internet, né, vê aí alguns lugares Comprar que você muito não conhece, barato. é muito barato, desconfie, porque às vezes o barato sai caro, né, o que a gente sempre fala. Mas é importante frisar ainda esse assunto, eu acho super importante, porque Aham. assim, agora que eu não lembrava dessa história que eu vou te contar, mas não muito tempo atrás, alguns meses atrás, eu ouvi uma crítica muito dura e até deselegante ao seu trabalho. Falei, esse Juninho aí agora tá se metendo com uns delegados, não sei o quê. E eu não lembrava, agora que você falou que eu lembrei. E eu acho isso um pouco... Eu não vi seu trabalho. Sei. Também esse não trabalho. pode generalizar o trabalho dos delegados. Exato. É, Exatamente. Tem Então, assim, delegado que faz um trabalho decente, Exato. e outro que quer se, E outro quer se quer se promover. eleger deputado. Exatamente. mas a questão é, os próprios profissionais, essa crítica veio de um profissional, Aham. não de um telespectador Sei, normal, sei. né? Então, os próprios profissionais criam essas generalizações e tem que entender que, cara, a proteção animal é importante, faz Sim. um papel importante e a Lógico. gente tem que combater maus tratos. Exatamente. O que, a gente, Mas o a que proteção nós aqui, animal está envolvido com o acumulador de cães, Sim. de cães e de gatos o que a também. gente combate aqui é justamente isso. exatamente. Existem as Tudo que a gente combate, criador que é comerciante, Comerciante, exatamente. como fala, o abrigo O que protetor é totalmente, ali que não está protegendo nada, tá protegendo. o acumulador. Exatamente. Nós estamos contra tudo isso. Exato. É que a gente bate aqui no podcast, né, nesses abusos de autoridade muitas vezes,
mas na verdade a gente realmente considera a proteção animal uma coisa legítima e importante. É importante informar as pessoas. Sim. E tem que ter autoridade, não pode ter abuso, sim, né? Esse é o problema. A gente não é contra delegado isso, delegado aquilo, mas tem que ter, obviamente, um bom senso. Exatamente. Né? Então, e aí eu te pergunto, em algum desses episódios que você foi chamado, teve uma denúncia que você chegou lá, vocês chegaram e falaram, não, mas aqui não, aqui tá tudo bem, aqui foi uma denúncia falsa, ou, ok, é uma questão de se adequar um pouquinho, não tá perfeito, mas dá pra, não é nada de, não é tudo isso que falaram. Teve sim, inclusive eu achava até o correto fazer isso, né, porque às vezes vai retirar o cachorro do cara, às vezes que não tem uma condição, e vai para mandar para outro lugar que já tá cheio, lotado, né, ou doar para uma pessoa que não conhece. Então teve uma vez, até um episódio engraçado que foi pra Record, era um senhor que não tinha uma condição, tinha uma casa até com um quintal grande, um sobrado, só que o cachorro ficava exposto ao sol lá, só que o cara não tinha o conhecimento disso, né? Ele não sabia, era um cara bem mais velhinho já, ele já estava com alguns problemas financeiros também e tal, e era um dálmata, eu lembro até hoje, era um dálmata, um pouco agressivo assim, mas é que ficava preso também, mas é um cachorro que ficava meio que numa corrente preso lá em cima no sol. Aí a gente chegou lá e falou, cara, é complicado a sua situação, explicou pra ele, ele ficou super nervoso com a situação, não tava entendendo, porque os vizinhos reclamavam, tiravam foto, e a gente orientou ele com a veterinária, falou assim, ó, não tá um local adequado para esse animal, você tem que fazer isso, colocar ele embaixo, na sombra, dar ração num potinho que ele jogava no chão, a água tem que estar limpa, a gente orientou ele, porque viu que ele era bem intencionado, né? Mas ele não sabia como criar, sabe como que é, né? Isso eu acho super importante, porque da mesma forma que a gente estava falando agora há pouco, dos donos que sem querer tem um cachorro no ar-condicionado, na Netflix comendo bisnaguinha, ou com todo carinho e todo conforto até, mas também é maus tratos porque o cachorro não sai para passear, o cachorro está acima do peso, né? Exato. Tem os outros que, por ignorância de não saber mesmo, acaba deixando o cachorro no sol, ou no frio, ou sem um medicamento adequado para pulga, sei lá, alguma coisa assim. Exatamente. E a pessoa precisa de orientação, e não que você tire o cachorro dela. Exato. Porque você tira o cachorro, daqui a pouco ela tá com mais dois. É isso mesmo, ela vai arrumar. Para arrumar é muito fácil, né? Ela arruma ali e faz. E eu acho essa orientação muito importante. Se adequar, né? Receber informação e poder continuar tendo os bichos, né? Exatamente. E essa veterinária, depois a gente foi, ela voltou lá depois de um mês. Ela até me ligou no dia, falou, voltei lá, o cachorro tá bem. Ele tem aqueles probleminhas dele lá, que o cara não pode dar a melhor ração e tal, mas ele cuida como ele pode. E o cachorro tá bem, tá no andar de baixo. Brasileiros fazem. Exatamente. Também dá pra exigir, né? E ele tá bem, então eu falei, olha que legal. Então, porque eu já vi alguns casos, e sei do que você tá falando também, de a pessoa se autopromover, já chega lá filmando, não quer nem saber o que tá acontecendo, retira os bichos, que você vai ser assim e tal. Para se autopromover em rede social tal, já vi muitos casos assim, até políticos, né, que a gente já vê e tal. E também conheço alguns políticos que fazem um trabalho sério, né? E por exemplo, o Bruno Lima é um grande amigo meu, é um cara que faz um trabalho bacana, ele era delegado, agora ele é deputado, então é um cara que faz um trabalho legal e ele estava comigo nesse dia. Então, esse é uma prova de que ele também faz isso. Ele falou, cara, esse cachorro tá tranquilo, a gente precisa orientar. Eu vi a Luísa Mel chorando lá, que um cara que foi eleito para ser pela causa animal, tinha aceitado um cargo que não tinha nada a ver. Aí estavam reclamando. Não sei quem que é o delegado. Cara, é uma loucura. É cara que se autopromove e conseguiu falar para todo mundo que ele tirou foto com o cachorrinho e tal, né? Se elege e vai trabalhar com tecnologia. Exato, nada a ver. Aí é um negócio muito louco. Os caras estavam reclamando. A gente vê, pessoa que realmente é engajada, né? É isso mesmo. A pessoa tem que... A vida dela tem que ser, né? Com verdadeiro, com pet. Tem cara que nunca teve pet na vida e nem tem vontade de pegar, mas na hora da foto ali tá bom, né? É igual o político que vai lá na comunidade, abraça todo mundo, come pastel, exato. Come pastel de 4 em 4 anos. Exato, de 4 em 4 anos. Né? Faz aquela cara, né? Come pastel, meio que puta, tá cheio de óleo. Mas tem que sorrir. Porque a câmera tá aqui, né? É complicado, cara. É muito... E é uma realidade, né? Eu acho que todos os segmentos, né? Sempre tem algumas coisas assim, erradas, né? Mas... não tem o que fazer. Acho que o bem vai crescendo e em breve, tomara, se Deus quiser, vai. Sei lá, tá longe. Hein? Tá longe. É uma caminhada, né? É uma caminhada grande. Aí. Pô, muito bacana. Tem alguma coisa, Julinho, que você queria que a gente perguntasse, ou que você queria falar e a gente não perguntou? Cara, eu acho que a gente falou quase tudo. Acho que tudo, né, cara? Da minha vida com os pets aí, né? Tem essa cachorrada. Tem algum projeto novo? Cara, projeto novo a gente sempre tem, né? A gente sempre tem, tem um projeto aqui, o que a gente coloca em prática. A gente tá com um podcast, inclusive, também lá na Record. Chama Quatro Patas. A gente fala de raça também, alguns assuntos específicos.
Quero deixar o convite para vocês dois. Pô, vai ser um prazer. Irem lá falar com a gente sobre comportamento, sobre agility, sobre os border collie, falar de tudo. A gente bater um papo legal. E até, inclusive, o agility é um esporte super bacana, né? O agility é um esporte que a gente precisa divulgar mais mesmo. Cara, eu fazia com ela pastor em Shetland, na época. Comecei molequinho, aí tinha uma professora, ela me ensinava tudo lá. Quem era a professora? Putz, agora você me pegou. Faz tanto tempo isso aí. Você morava onde? Eu morava no Morumbi. Era ali perto do Morumbi, perto da Cemitério da Paz, ali perto do Cemitério da Paz. Ali, era um lugar até pequeno. E, cara, como ela era Patrícia? Era no meu daycare. A gente começou a tentar fazer lá, mas teve tentativa de assalto. Pô, olha que coincidência, cara. É isso mesmo. É isso mesmo. Era perto do riozinho ali, né? Exatamente ali. Travessinha da Cara, olha que coisa louca. A gente tentou fazer, aí teve tentativas de assalto. Até hoje me perguntam se eu faço agility lá, eu falo que não. Que não faz. Certo. Primeiro que o dia inteiro os cachorros ficam lá fazendo xixi, Aí você vai levar a noite lá, é complicado. Eles focarem, eles ficam querendo cheirar muito. E à noite é perigoso. É perigoso. Mas tem muito movimento no portão, os caras já começam a querer assaltar. É complicado, cara. Mas eu lembro muito bem. Eu ia de Ribeirão Preto. Que legal. Ela é de Ribeirão, tá em Ribeirão. Legal, isso faz muitos anos que eu não vejo ela. Ela era do agility, né? Do agility, né? Que legal, cara. Nossa, coincidência. Você do agility conhece todo mundo aí também. Não, justo que ali era meu. Bom, então era seu, exato, era seu. Olha que coincidência, né? E é ainda, né? É o mesmo lugar não faz agility. Não faz agility lá. Que legal. As escolas de agility são todas retiradas porque é inviável financeiramente fazer em São Paulo. Tem um espaço muito grande para trabalhar uma pessoa por vez. Entendi. Aí você tem um espaço desse, você vai montar um estacionamento, uma loja, um pet shop, exatamente. Um hotel, você não vai montar um... Exatamente. E eu comecei lá com ela, com uma Shetland, devia ter 1 ano de idade. A Shetland, eu falei, cara, eu quero colocar ela para fazer um esporte, né? Aí eu falei, pô, legal esse podcast aí. Muito legal. Vai ser um prazer. Mas já tá rolando? Ele já tá rolando, ele tá rolando, ele sai 1 vez por semana também. É um podcast do Hoje em Dia, porque agora a Record estão com alguns podcasts de alguns programas lá, e a gente tem um podcast 4 Patas, que a gente fala de alguns assuntos e tal. Que é só de bicho. Só de bicho. A gente leva veterinário, criador. Pô, vai ser um prazer ter vocês lá. Vai ser demais estar lá com vocês. Vamos combinar. Vamos pôr a produtora em contato com vocês pra gente agilizar isso aí. E além do podcast, quais são os outros projetos? Tem outro? Cara, então... Abre o jogo, sempre tem uns projetos assim, né? Mas agora eu queria mais focar nessa parte até de, assim, organizar o canil, né? Eu quero retomar minha criação, né, de Malamute, até porque eu tô, sei lá, minha última ninhada faz 4 anos já, então eu queria... renovar o plantel, né, daqui a pouco, dar uma renovada. Esse é um projeto que eu tenho ainda. E a gente sabe que acaba sendo muitas vezes um hobby caro, né? Sim. Então precisa se programar. Porque eu quero fazer uma parte dos cachorros de criação, outra parte dos cachorros de abandono, resgate, né, de maus tratos. Eu tenho os meus vira-latinhas lá que a gente resgata e tudo mais. Então eu queria fazer um espaço para unir essas duas coisas e mostrar como que é, né? E bater nessa tecla, né? Que tem o bom dos dois lados, né? Sim. E o ruim dos dois lados. E é isso que eu sempre falo. Todos nós trabalhamos com cachorro de raça e sem raça. Exatamente, sim. É isso, cara. É isso. Eu tenho lá transitório, o Gustavo atende cachorro com raça e sem raça. Exato. Tem 4 patas, bana o rabinho, late, é cachorro. Tá ótimo, é isso mesmo. Não tem restrição. É isso mesmo. E as pessoas têm que entender mais isso, né? Entender que tem o bom e o ruim. E visitar os dois, né? Ver como funciona o mercado. E o mercado, se você for ver, é bem movimentado pelos cães sem raça, né? Na verdade, o que a gente precisa é que os donos tenham informação. Tem informação. E para saber se ele precisa de um cachorro assim, assado, como é que cuida. Exatamente. Até para ele viver bem, o bicho viver bem depois também, né? Mas é isso aí. Muito legal. Bom, pessoal que está em casa, por favor, mandem suas dúvidas, curtam, compartilhem. Conta pro vizinho que tem um podcast bacana que você ouviu. A gente está chegando aí crescendo cada vez mais, né? Chegando nos pontos que a gente precisa para expandir o nosso canal. Ajudem a gente, tá bom? Se você gostou, lógico. Se você não gostou, também não precisa falar que não curtiu, mas se gostou, curtam, tá bom? E onde que o pessoal te encontra na internet? Boa, legal. Verdade. Vou deixar meu Instagram aqui, é @Julinho Casares, com S, tudo normal. No YouTube também, Julinho Casares, ou Bom Pra Cachorro você encontra também. E estamos no TikTok agora também, né? Bom. Que tá no TikTok. Dançando, não dançando. Não dançando. Às vezes eu ponho até o cachorro pra dançar, mas eu não. Né? Muito bom, mas Julinho. É isso. Irmão, obrigado. Prazer, muito legal. Dan, foi um prazer. Obrigado pelo convite aqui. Boa, Dan, mais um. E queria parabenizar pelo podcast de vocês aqui, que tá animais. Obrigado pela presença, muito bom. Valeu, pessoal. Tchau, até mais. Valeu.